palestrantes também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Thomas. Obrigado à presença de todos, aos nossos amigos aí que vão debater esse tema extremamente oportuno. Como o Tomás falou, esse webinar faz parte de uma série de webinars, nós chamamos até de novos tempos, né, dessa mudança que estamos tendo em termos dos nossos hábitos, comportamento, até novos negócios. Eu assumi há praticamente um ano a presidência da ABS no formato pro bono, e desde então nós definimos aí como propósito da ABS de colaborar na construção no Brasil mais digital e menos desigual. E, ultimamente, nós colocamos também mais saudável, que é super importante. É que a gente sabe o papel da tecnologia de levar o conhecimento, democratizar o acesso a todo o conhecimento e também levar oportunidades a todos, né? Nesse momento aí, hoje, que a gente começa a perceber o uso da tecnologia como alternativa das pessoas conseguirem também ter uma renda extra ou até uma renda devido à impossibilidade de sair de casas, devido ao isolamento social. E nesse isolamento social, obviamente, forçou a todos a mirarem para o ambiente virtual, né? E quando a gente mira para o ambiente virtual sem um planejamento, sem uma preparação, a gente começa a perceber o risco que nós estamos colocando as nossas informações, os nossos sistemas. Então, como o Tomás comentou, acho que vem bem calhar esse webinar para discutir esse desafio, né, que nós temos aí pela frente, que justamente é uma abordagem tecnológica em cibersegurança, gestão de risco e proteção de dados, né, tudo a ver com o momento atual. Antes de passar a palavra para o nosso moderador Nicolas, eu quero parabenizar a Jamile, o Tomás, por organizar esse webinar, que sempre não é uma tarefa muito fácil, né? E também agradecer aí a participação do Dalmo, do Domingo, do Klaus, do Roberto, desse seminário, desse webinar, melhor dizendo, desse debate no dia de hoje. Uma coisa também muito importante, queria só lembrar que esse webinar está sendo gravado e ele vai ficar à disposição no nosso canal do YouTube. Bom, Nicolas, a palavra é sua. Um bom debate, uma boa conversa, um bom papo. Estamos juntos aqui para conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho mais com todos vocês. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela introdução, Rodolfo, pela atenção de colocar todo mundo aqui para discutir esse tema que é tão relevante e também de ser o moderador. É uma responsabilidade muito grande, mas eu queria compartilhar com todo mundo. Quem está assistindo, mandem as perguntas no chat, a gente vai dar uma olhada lá. E para os participantes também, por favor, direcionem uma pergunta ao outro, direcionem uma pergunta para mim. Quanto mais dinâmico e colaborativo, é melhor. Uma coisa que a gente leva muito nesse mercado de cibersegurança é a seguinte questão. O pessoal do outro lado colabora muito, manda informações. A gente desse lado aqui também tem que se colaborar da melhor forma para manter todo mundo protegido e a informação segura. Então, mais uma vez, meu nome é Nicolas Schutt, sou o diretor de cibersegurança e compliance para a Microsoft na América Latina e vou ter o prazer de bater o papo aqui com vocês hoje. Eu gostaria de começar com o Dalmo se apresentando, falando um pouco da sua carreira e também da onde vem atuando a sua empresa hoje no mercado brasileiro e se for fora também, por favor, compartilhar com a gente. Dalmo. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo da ABS, Nicolas, pessoal aí, pelo excelente webinar. Eu acho que é super importante a gente estar debatendo todas essas questões, né, que são tão importantes e que eu luto tanto. Eu sou bem xiita nesse ponto, sim. Eu acredito muito na privacidade, na tecnologia como oportunidade, não como lado negro. E então, um pouquinho só sobre a minha pessoa. Eu sou um cientista da computação. Trabalhei algum tempo com desenvolvimento de software em empresas que tinham conexões com bancos e sistemas bancários. Logo em seguida, eu migrei para a área de segurança da informação. Trabalhei bastante como freelancer, né, fazendo desde pentest até qualquer outro tipo de consultoria aí tangente à área. E no início do ano passado, eu fundei a empresa 360X, onde a gente vem atuando mais especificamente na modelagem de cyberattacks
para grandes empresas. Então, a gente constrói junto com o cliente uma ameaça, né, um possível ali ataque, um cenário, e a gente vai executando esse ataque juntamente com o cliente para que a gente consiga depois identificar quais são as falhas, o que deu certo, o que deu errado, como que a gente pode, né, consertar isso e adiante. A gente tem atendido principalmente empresas brasileiras. Tivemos 2 clientes aí em Portugal, por conta da LGPD, clientes que queriam aí trabalhar com dados e fornecer curso aqui para os brasileiros. E aí a gente fez toda essa questão de adaptação, né, como eles já eram compliantes com a GDPR, a gente fez essa tradução, talvez, essa adaptação para a LGPD. E estamos aí, sempre que a gente pode, a gente está tentando trocar uma ideia e levar um pouquinho do que eu chamo da paranoia cibernética, né, para a galera entender realmente que na internet não é simplesmente sair clicando e é o mundo das maravilhas, é um negócio completamente sério e que muitas vezes o inimigo, né, o atacante, o criminoso, está a um clique de distância. Então a gente tem que tomar os devidos cuidados para que não vire uma bagunça, né? O Nicolas está mutado. Nicolas, está mudo, Tá Nicolas. mutado. Boa. Aí. Então, boa, agora sim, agora foi. Era só para testar, estavam prestando atenção. Eu falei que aquela máxima de pessoas, processos e tecnologia, ela continua, né? Não mudou, vem de anos isso, né? Talvez, essa é uma convicção minha, né? Uma opinião completamente minha. Eu acredito muito na segurança da informação como pessoas. Eu acho que se a gente tiver os melhores aparelhos de técnicas e especialistas, etc., né, tudo de mais tecnológico, e a gente tiver uma pessoa não capacitada na frente do computador, o que eu falo aqui, que a pecinha na frente do computador não está muito conscientizada, vamos dizer assim, não adianta nada. Né? Então a gente vê casos de empresas ou de ataques, criminosos que simplesmente jogam lá USBs ao longo da rua, perto de uma empresa, perto de uma delegacia, e a galera, na maior ingenuidade, pega aquele USB, fica feliz da vida, que diz lá 64 GB, pluga no computador para ver o que tem, às vezes até na esperança de ter algum dado ali, né, comprometedor. E muitas vezes só nessa ação, só nesse plug, ele pode ter comprometido, por exemplo, um computador e, consequentemente, uma infraestrutura de uma rede, etc. Então, eu acho que a gente tem que focar nas pessoas, né? Tem que focar na educação, tem que conseguir, talvez, traduzir a cibersegurança de uma maneira mais palpável, se é que isso é possível, né? Para que a galera entenda, de fato, que não é só uma telinha que a gente aperta botão e as coisas acontecem, né? E tem, sim, milhares de problemas que esse mau comportamento, né, talvez do ponto de vista do usuário, pode trazer. Né? E aí depois vai fazer o quê? Sabe, foi lesado, por exemplo, teve os dados criptografados por um ransomware. Vai correr para quem, sabe? Por exemplo, aqui em Florianópolis, posso dizer que a nossa polícia não tem preparo para atender. Então, essa pessoa vai ficar lesada. Então, assim, a experiência que eu tive com a Delegacia de Cybercrime lá em Brasília, os caras têm policiais extremamente capacitados, os caras são super feras, só que eles têm tanta demanda que eles são obrigados a limitar, por exemplo, no caso de ransomware. Então, assim, se o resgate lá exigido pelo criminoso for maior do que 40 salários mínimos, se eu não me engano, eles atendem, senão eles não atendem. E essa pessoa vai para onde, sabe? Então, é um negócio meio complicado. Por isso que eu acredito nessa questão da educação como precaução mesmo, como prevenção dessa... Muito bem colocado. E seguindo essa linha de treinamento, capacitação e também uma ótima experiência em mercado de cybersecurity, eu gostaria que o Montanaro se apresentasse e falasse um pouco da carreira, por favor. Olá a todos, boa noite, Nicolas, obrigado, um grande prazer estar aqui. Bom, meu nome é Domingo Montanaro, eu sou perito em tecnologia da informação. E como perito, veja, a perícia acontece depois que o incidente acontece, depois que o problema se materializa, né? Então, já estou há quase 2 décadas aí atuando sempre depois que o problema acontece, depois que o impacto se materializa para os nossos clientes, né? Hoje eu tenho 2 empresas, uma delas é na área de educação, eu já falo dela, mas a outra se chama Ventura Enterprise Risk Management, e o que nós fazemos com gerenciamento de risco, lembrando que você consegue mitigar risco não só pela prevenção, mas também pela reação. Então, nós temos um portfólio de serviços para prevenção no Brasil, só que isso não decolou. A gente sempre foi
chamado, principalmente nesses últimos 4 anos, a atender incidentes de diferentes tipos de impacto. Aí a gente está falando de interrupção de operações, dano reputacional devido a vazamento de dados. Vazamento de dados, todos vocês sabem, está na moda, né? Tem muito furto de propriedade intelectual que leva à concorrência desleal. Isso também acontece, infelizmente, e muito aqui no Brasil. Então, nós atuamos, seja nos estágios de pronta resposta, perícia, investigação, auditoria, acompanhamento, levamos isso para o judiciário e atuamos muito com os advogados na figura aí de perito, assistente técnico, e enfim, né? E aí, nesse sentido, até hoje, tive a felicidade de fazer pelo Ministério da Justiça, lá pela Secretaria de Operações Integradas, um treinamento para 130 policiais aí de vários estados, tinham 23 unidades da federação, estados lá conectados. Estávamos falando sobre investigações envolvendo criptomoedas e tal, então, assim, uma iniciativa fantástica de que a gente vê cada vez mais a polícia até se interessando, indo muito na linha do que o Dalmo estava dizendo. E, efetivamente, a gente não tem um law enforcement, né, ou seja, forças policiais extremamente preparadas, motivadas, trabalhando, atuando. A gente não vê isso muito, né, no Brasil, infelizmente. Eu acho que é muito parecido com o resto do mundo também, mas o fato é que para o empresário, se a polícia não está lá para ajudar, só sobra capacitar gente dentro da própria estrutura para mitigar esse risco, da mesma forma que o supermercado precisa colocar lá um segurança na porta, porque a polícia ostensiva lá, militar, não vai resolver aqueles problemas do dia a dia o tempo todo, né? Então, é muito disso que, e aí, nesse sentido, né, nós temos a Aventura Academy, que a ideia é ajudar empresas brasileiras a mitigar risco cibernético, né? Então, a gente está ajudando. Segurança da informação era uma coisa dessas últimas décadas que até não ganhou, na minha opinião, pelo menos, os outros debatedores vão poder falar sobre isso também, não ganhou, esse tema não ganhou a envergadura corporativa que merecia aí dentro das empresas, né? E aí hoje, quando a gente fala de risco cibernético, o empresário, o executivo, se preocupa muito mais com risco, e nesse sentido, eu acho que muitas das coisas que a gente ajuda a fazer é que essas empresas encarem o risco ao negócio causado por esses problemas que muitas vezes falhas em segurança da informação causam, né? E nesse sentido, a gente tem educado muitas áreas internas de empresas, seja de especialistas, TI, segurança da informação e etc., mas também de forças de trabalho, né? Segurança não adianta, todo mundo tem que participar, e nesse sentido é muito do que a gente vem se dedicando nessa missão de educação em risco cibernético. Então, essa é a minha apresentação. Muito obrigado. Montanaro, não, já vou segurar você mais um pouquinho aí, não foge não. A minha pergunta seria, se o CISO e ou o responsável de segurança, né, conseguisse traduzir as necessidades e as demandas de mercado para risco, você acha que o board, o negócio, daria mais atenção para ele, ou ele, de repente, no organograma da empresa, está mal posicionado ali, ele tem que estar mais posicionado frente ao board, frente ao negócio? Perfeito, Nicolas. Obrigado pela pergunta. Eu fiz recentemente a liderança de uma sala de guerra, de um incidente grande que gerou até fato relevante, foi um incidente de grandes proporções, e tive que ir fazendo atualizações com o conselho aí da empresa. E uma das perguntas que me foi feita é: Montanaro, você acha que o CISO tem que estar dentro da área de TI? E outro conselheiro respondeu, sem eu responder, ele diz: mas isso é amarrar cachorro com linguiça. eu talvez fosse dar uma resposta de uns 3 minutos ali explicando o porquê, e o outro conselheiro respondeu isso em 4 segundos. Então, nesse sentido, Nicolas, veja, e assim, uma coisa interessante do meu trabalho, tendo em vista que 95% das nossas contratações são na urgência, depois que o incidente acontece e tal, eu acabo desenvolvendo e normalmente quem contrata é o presidente, às vezes é o conselho, é o diretor do jurídico, né? Quando o problema chega no jurídico, quer dizer que o problema já é grande, né? Eu nunca sou contratado pelo diretor de TI ou pelo CISO de uma empresa, porque depois que o problema acontece, o presidente chama para si o problema e diz: daqui que eu resolvo, né? E aí, ao final dessa prestação de serviço, muitas vezes a gente vê um infeliz fato de que o diretor de TI ou o diretor de segurança da informação, quando existe dentro da estrutura corporativa, é demitido, né? E aí isso é uma coisa interessante, porque fica aquele sentimento do tipo: putz, esse cara não fez o trabalho dele, né?
sendo que a TI é o acelerador do negócio. A questão é quem é o cinto de segurança, percebe? Quem é o extintor? Quem é o airbag do negócio, né? Então, se espera muitas vezes que a área de TI esteja responsável por isso, e isso é absurdamente contraproducente, né? Então, e do lado do CISO, para finalizar, a gente também, sem falar mal, pelo amor de Deus, de ninguém, mas a gente não vê CISOs preparados, num grande número, diga, se é que dá para falar disso, né? Que saibam falar a língua do conselho, por exemplo, né? A gente vê em muitas empresas americanas, muitas Fortune 500, né? Só para colocar um caso interessante que agora que você trouxe essa questão CISO e conselho, né? Da mesma forma que a Sarbanes-Oxley levou lá o CFO a falar com o conselho, né? Quando terminava a apresentação do presidente lá falando dos indicadores da empresa e etc., o conselho pedia para o presidente sair da empresa, para o CFO ficar mais alguns minutos, e eles perguntavam: senhor CFO, tem alguma coisa que o senhor queira dizer para a gente agora que o presidente saiu da sala, sabe? Estão fazendo isso com o CISO. Olha, o presidente sai da sala, CISO, tem alguma coisa que o senhor queira dizer para a gente agora que o presidente não está na sala? E aí, poxa, óbvio que nós estamos a anos-luz de distância. Imagina chamar o chefe de segurança da informação, que está numa coordenadoria de infraestrutura, debaixo de uma gerência de sei lá o quê, dentro da TI, para falar com o conselho. Não tem como dar certo, né? Então, é muito disso que a gente acaba vendo hoje no dia a dia, respondendo a incidentes, Nicolas. Não, bem colocado. O panorama foi ótimo. E para a gente exemplificar um pouco aqui esse pilar de tecnologia, eu vou pedir para que o Klaus Kissling se apresente e, de repente, já dê uma dica aí para o pessoal, que tecnologias ele está vendo que tem ajudado as empresas a conseguir fazer com que esse trabalho remoto consiga ter ali uma postura de segurança melhor e uma redução da superfície de ataque, porque cresceu muito, né? Quando você faz essa parte do trabalho remoto, você não tem mais aquele perímetro tradicional que você conhecia, não está tudo atrás do teu firewall. Cada dispositivo dentro do seu colaborador passou a fazer parte desse novo perímetro, teu parceiro de negócio. Então, Klaus, por favor, se apresente e compartilhe um pouco essa tua visão. Tá bom. Então, boa noite a todos, boa noite, Nicolas, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Eu sou o Klaus Kissling, eu sou diretor executivo da Liticon. A Liticon é uma empresa que tem mais de 22 anos de mercado. A gente é bem forte no segmento de proteção e privacidade, né? A Liticon tem um portfólio de tecnologia que fala bastante sobre essa parte da proteção de dados. Então, o carro-chefe nosso hoje é o Guardium. A gente foi a empresa que trouxe o Guardium para o Brasil em 2004. Depois ele acabou sendo adquirido pela IBM. De lá para cá, a gente se tornou um dos principais parceiros IBM para fazer essa parte da proteção. Além da Liticon, né, eu também trabalhei 6 anos na Ernst Young, fui gerente sênior no Rio de Janeiro, acompanhei as Olimpíadas e mais grandes projetos, né, principalmente projetos voltados para a gestão de crise. Então foram momentos onde tanto Petrobras como Vale, própria preparação para o Rio 2016, a gente acabou passando por bastante essa parte de gestão de crises. Também estive em outros fabricantes como HP, CA, Symantec no meu passado, que formaram um pouco do meu background para poder falar dessa parte de ferramentas. A gente vê que, infelizmente, para essa prática de segurança, privacidade, proteção de dados, agora com a LGPD a gente começou a se preparar, né? O mercado, principalmente o brasileiro, banalizava muito esse assunto, então a regulamentação acabou ajudando um pouco nessa questão. Mas, um pouco na linha também do que o Dalmo falou, eu acredito que um elo muito fraco aí sejam as pessoas. Hoje, principalmente, quando a gente acaba chegando numa empresa para poder fazer um diagnóstico, entender como a empresa está, o que ela precisa fazer, a gente verifica em quase na totalidade dos casos que não tem um programa de conscientização dos funcionários, né? Nessa pandemia que a gente acabou passando, eu vi diversas situações onde a empresa nem sabia o que tinha que fazer com o funcionário. Então, o CIO, porque a empresa nem tinha constituído uma área de segurança, uma gestão de crise ou uma gestão de riscos, mandou o profissional para casa, porque era mais seguro manter ele em casa do que colocar em risco a vida dele. Ok, manda para casa, espera chegar um e-mail que daqui a um tempo você vai saber como você vai começar a trabalhar. E eu tive situações de projetos que pararam porque os e-mails não estavam preparados para poder... Os e-mails não estavam preparados para poder ser acessados de forma remota.
nem todo mundo tinha um notebook que podia levar para casa e poderia acessar pelos e-mails. Então, projetos acabaram até parando por essa questão. Para essa parte da proteção, né, a gente vê que a joia da coroa, né, hoje, principalmente, ela não está mapeada dentro das empresas. Então, por que ainda acontecem grandes vazamentos de dados? Porque as empresas não se prepararam, não protegeram bases de dados, não protegeram bancos de dados, né, mas muitas vezes, entre ali o processo, a tecnologia e a pessoa, vaza através da pessoa, que ou banaliza, né, e o Dalmo deve ter diversos casos também sobre testes de phishing, testes de engenharia social, falta de capacitação dos profissionais, onde a gente vê aí benchmarks de mercado falando em 17% de um valor aceitável para um phishing, e no Brasil a gente depara com números acima de 50% ainda. Então, acho que toda essa preocupação, né, de fazer a constituição de uma gestão de crise, estar preparado tecnologicamente, preparar os profissionais, eu acho que poderia estar bem aderente para poder startar a gestão de crise e estar adequado a um item como esse, como da pandemia que a gente está vivendo hoje. Muito bem colocado. Obrigado por compartilhar, Klaus. Eu vou pedir para os apresentadores continuarem com a câmera ligada para a gente conseguir manter esse mosaico aqui. O microfone pode ficar no mudo. Se de repente não voltar no mudo, a gente dá um toque para vocês. Tá legal. E por último, não menos importante, eu gostaria de convidar o Dr. Roberto Gallo a se apresentar e já vou colocar uma pergunta aqui para ele depois, ao final, colocar como pano de fundo. O que eu vejo aqui, eu falo muito para as empresas, é uma provocação. Qual dos últimos vazamentos de dado envolveu quebra de chave criptográfica? Nenhum deles. O dado vazou, ele já estava aberto, seja o banco de dados, o sistema ou a informação confidencial mesmo. Os atacantes estão conseguindo usar a criptografia muito melhor que nós e que as empresas, porque eles conseguem, né, criptografar todo um ambiente, né, e conseguir fazer um negócio parar. Então, essa seria a minha provocação para você colocar ao final, Dr. Roberto Gallo. Muito obrigado. É até difícil depois de falar desse time estrelado, então agradeço a oportunidade. Contar muito brevemente sobre a minha carreira. Eu comecei a tratar de segurança da informação ainda no ano de 1998, já longínquo, né? 22 anos atrás. Quando tem um microfone com bastante barulho aí de vídeo, gente, não sei. 22 anos atrás, e aí nossa ideia era começar a trabalhar com cripto, quando relativamente pouca gente trabalhava com criptografia em hardware no Brasil. Mas pessoas perguntam, mas por que em hardware? Porque num PC não tem onde você colocar uma chave criptográfica. Todo lugar do PC, de um computador, de um servidor, é acessível pelo kernel. Em um hardware criptográfico, a chave não é acessível nem pelo kernel, nem pelo superusuário. Então, com isso você muda o paradigma, você consegue construir sistemas que são seguros e o administrador, por mais privilegiado que ele seja, ele não tem acesso a tudo. Então, isso é uma mudança de paradigma. Então, lá em 98, a gente começou a construir sistemas desse tipo, sempre com o pensamento de vamos fazer a tecnologia brasileira de nível mundial. Acho que o grande primeiro marco que tivemos foi no ano de 2005, quando começamos a colaborar com a famosa ICP Brasil. A partir de 2008, todos os equipamentos hardware criptográficos da autoridade certificadora da ICP Brasil já eram da empresa que eu tinha fundado em 2003 com alguns sócios, a Cryptos. Isso é um grande significado. Estamos falando de uma infraestrutura de chaves públicas que literalmente passa alguns trilhões de reais autenticados, né, assinados digitalmente sobre essa infraestrutura por ano. É muito significativo. A partir do ano de 2009, 2010, a empresa deu uma grande pivotada para a área de defesa. Conquistamos programas muito importantes para o Brasil. Fazemos hoje desde a segurança do enlace de dados, né, do link de dados entre aeronaves de combate em ambientes militarizados, passando pela infraestrutura de chaves públicas que vocês estão vendo aí, né? O sistema brasileiro de pagamentos está debaixo das nossas plataformas criptográficas, indo para também certamente aplicações do setor bancário, setor de defesa cibernética. Por exemplo, nós montamos o Centro de Defesa Cibernético da Marinha de Guerra do Peru, né? País aqui vizinho nosso, colaboramos com a área de contra-inteligência de um exército aqui da região,
exportamos produtos não só para mercados secundários, mas para mercados evoluídos na Europa, Suíça, Finlândia, Espanha, Alemanha. Então, é uma empresa de fundo tecnológico, em segurança cripto e cyber. Eu não uso essa divisão, tá? Mas o mercado usa. Que conseguiu ganhar o mundo, né? Ainda média, quem sabe lutamos todos os dias para vencer no exterior, mas essa é a trajetória. E eu queria, antes de responder a pergunta, muito bem colocada sua, eu queria pontuar 4 itens em que eu ouvi que os colegas falando, né? Primeiro, o Dalmo falando, olha, eu tenho estado aí com clientes do setor bancário, fazendo a modelagem de ataques. Isso é muito interessante. A primeira mensagem que eu queria passar para vocês é que quase nenhuma ou nenhuma instituição fora do setor financeiro possui uma precificação do valor da informação. Essa é a grande dificuldade. Porque o banco, quando é roubado em R$1, o prejuízo dele foi R$1, além do reputacional. E o reputacional em pequenas fraudes, ele está mitigado. Então, por essência, ele sabe o valor da informação, ele atribui valor à informação. Agora, para certas organizações, principalmente quando eu vou para o mundo da privacidade, a informação não tem valor. Ela é preciosa, mas ela não tem valor. Muda o conceito. E, acima de tudo, ela passa a ser assimétrica. Esse é o segundo comentário que eu posso falar. Às vezes, uma informação que, para mim, é de uma preciosidade relativamente baixa, ela tem um grande valor para o meu concorrente. Ela tem uma simetria intrínseca muito interessante. No setor bancário não é assim, porque R$1 fraudado de uma conta, ele vale R$1 na outra. Isso se dá em informações, principalmente, né, informações de privacidade, informações concorrenciais e, fundamentalmente, em relações diplomáticas e questões militares. Então, da escola que eu venho, na verdade, dos grandes clientes que eu tenho, que são informações mais estratégicas no geral, ao contrário do que vê o Montanaro, como a gente é uma empresa de tecnologia, a maior parte das pessoas que me contratam ou é o CEO ou algum C-level. Ele me contrata antes. Ele fala, não, eu vou adotar essa tecnologia ou esse processo ou esse serviço, mas normalmente essa plataforma tecnológica, para evitar um certo risco que eu mapeei. E muitas vezes ele fala, olha, isso aqui é precioso, esse é um risco que eu não posso correr de jeito nenhum. E quanto vale? Não tem valor. Simplesmente ele não é aceitável. E eu preciso dar um jeito nisso. Né? Vou dar um exemplo. Existe um órgão que é cliente nosso aqui no Brasil, ele tem presença não só no Brasil quanto em outros países, e ele lida com informação no mais alto nível de sigilo que pode existir, aquela que eventualmente se vazar pode até gerar guerra. O que ele usa de tecnologia? O que ele encomendou de tecnologia para a gente? Ele encomendou uma tecnologia que é semelhante que é usada no telefone vermelho entre Washington e Moscou, que é um tipo de criptografia muito especial que ela é literalmente inquebrável. Ela é super inconveniente de usar, mas vencida a inconveniência, ela é inquebrável. Bom, já caminhando para o final da minha já longa intervenção, né? Outra coisa que eu quero falar é a seguinte: muitas vezes a gente olha tecnologia e ainda a gente está no estado aqui no Brasil onde o sujeito tem a tecnologia, sei lá, martelo, e ele procura prego para bater. Né? E você tem que explicar, beleza, o martelo ele serve para prego, você não vai parafusar com o martelo, mas veja, a gente precisa evoluir muito ainda. Você precisa falar que problema você quer resolver, porque com o martelo você não vai pintar. Se o seu problema for pintar, você pode martelar tudo, mas você não vai fazer nada. Né? Você até pode martelar um parafuso e ter algum resultado, mas pintar você não vai pintar nada com o martelo. Né? Então a gente ainda tem uma dificuldade nos objetivos. O momento que eu identifiquei que informação minha é relevante, que eu preciso protegê-la da forma A, B, C ou D. Avaliei risco, aí a próxima coisa eu falo assim, ok, o que eu preciso fazer? O que eu vou mitigar com tecnologia, o que eu vou mitigar com processo, o que eu vou mitigar com cultura. E aí
eu fecho meu último comentário com o que eu estava comentando, né, que cultura é importantíssimo. E o que eu queria dizer para vocês, e a grande, eu acho, dificuldade que a gente tem é a seguinte: a partir do momento em que todo mundo foi para o home office, mesmo organizações que têm cultura de segurança, mesmo que não esteja totalmente em procedimentos, documentada, ela se dilui. Os indivíduos sozinhos passam a divergir. Você não tem mais o watchdog que está do teu lado, né? O teu colega do lado que de uma certa forma ou outra te ajuda a te manter no trilho, aquela cultura do teu time, da tua equipe, ela some totalmente. Então, a necessidade de você reforçar treinamento, conscientização, eu diria que é mais importante do que nunca e será muito importante. Diria que deveria ser a prioridade de qualquer organização pelos próximos 6 meses, se já não for, tá? É a questão de reforço de cultura e awareness. Bom, finalmente sobre ataques. O que eu gostaria de fazer, meu último paralelo, porque eu gosto um pouco de paralelos, nunca vai ser tão bom quanto amarrar o cachorro com a linguiça, né? Mas eu brinco que criptografia... Quem já brincou de colocar um ovo na mão, assim, de comprido e tentar quebrar o ovo? Isso é coisa mais da idade minha, do Montanaro e do Nicolas, eu creio. O pessoal mais novo não brinca mais nisso, né? Mas se você tentar pegar um ovo e apertar ele tiver de compridinho na palma, não, você não quebra o ovo de jeito nenhum. Criptografia é que nem ovo colocado certo. Se você usar perfeitamente como ela foi projetada para ser usada, ela é, para todos os efeitos, inquebrável. O problema é que sempre se usa errado. É incrível a quantidade de vezes que criptografia é usado errado. Obviamente eu não posso citar nome de nenhum cliente em específico, mas sim, vemos frequentemente criptografia sendo usado de forma inadequada. E muitas das vezes, a maior parte das vezes, na realidade, se tivesse sido usado da forma correta, o sujeito estaria totalmente safo. Começa tanto na besteira de você não fazer um hash ou fazer um hash com MD5 na tabela de senhas de autenticação, até as coisas mais malucas, quando o sujeito, já vimos casos do sujeito gerar para o site SSL dele, né, na frente da organização dele, organização que tinha um certo volume, uma chave de 512 bits RSA. Uma chave de 512 bits RSA, para quem não sabe, é uma chave ela é literalmente quebrável com algumas horas de computação, ou seja, com algumas horas de computação, o sujeito que captura tráfego olhava tudo que passava. Então, é uma área complicada no sentido de que precisa realmente entender do que você está falando. Ela não salva, a criptografia não salva, mas não existe criptografia, não existe salvação sem criptografia. Tudo que você faz no miolo lá tem cripto, seja a tua autenticação da aplicação que você baixou e ver se ela é verdadeira ou não, seja o hash que você olha, seja o password, seja o SSL, sem criptografia não tem solução. Então é melhor aprender a usar direito, né? E tem muita tecnologia disponível, tem desde o open source até grandes soluções enterprise, do GNU a Microsoft, você vai achar ótimas soluções por aí. É isso, termino aqui. Tá mudo. Ô, Nicolas, você tá mudo, Nicolas. Oh, meu Deus. Eu tô vendo que o Dr. Galo ainda está muito otimista, porque ele está falando que as empresas estão usando e estão usando errados. No meu ponto de vista, elas não estão usando, sabe? Comecem a usar, entendam esses desafios, né? E vamos dar mais alguns passos para frente. Voltamos com você já, Dr. Galo. Outra coisa que eu noto também, quando toca o alarme da empresa, todo mundo sabe o que fazer, né? Procurar a primeira saída, descer a escada, largar coisas na mesa. E eu não vejo isso na parte cibernética, né? Quando acontece um incidente, ele é um momento, como se diz, é um momento emocional, né? Parou de funcionar, criptografou, o atacante tomou conta do teu ambiente. Às vezes as empresas fazem só um processo, só um treinamento por fazer. Na hora que isso acontece, você não tem cabeça de ler um manual, olhar tudo isso, né? Então eu voltaria uma pergunta para o Dalma, assim, que treinamentos, que estratégias você está vendo que está sendo efetiva, tanto para os executivos quanto para o usuário do dia a dia, para que isso vire automático para as empresas? Cara, sendo bem honesto, eu não vejo muito treinamento nesse sentido, porque eu acho que é uma falha
gigantesca, mas os poucos que eu vejo, até o Montanaro pode me corrigir, sabe infinitamente mais do que eu sobre isso, mas eu acho muito que a questão de resposta a incidente, primeiro tu precisa saber fazer, porque tu fazer uma resposta porque tu acha que está certo pode comprometer toda a investigação e destruir um pouco de provas que às vezes por ali o cara deixou. E o outro ponto é que eu acredito muito na prática, né, no desenvolvimento quase que de uma memória muscular do time de resposta a incidente, que muitas vezes não existe. Às vezes, o Montanaro sempre fala isso, não é um problema da TI. Então, tipo, as empresas hoje, pelo menos a maioria que eu conheço, quase não tem time dedicado de monitoramento de resposta a incidente, de centro de operações, isso é uma coisa rara, né? Mosca branca aqui, na minha experiência. Então, a pessoa, ela não treina, ela não pratica, ela não desenvolve, ela não consegue responder. E aí ela congela. Então, num ambiente desse que cada segundo vale, né, eu acho que as empresas executivas, eles estão completamente desarmados, né? Como se a gente tivesse ido aí para a guerra de arco e flecha, sabe? Coisas do tipo. E eu não vejo, assim, o que eu vejo é uma meia dúzia de controles da ISO 27001 que a galera vai lá e faz um negócio para manter a certificação, entendeu? Nem nesse caso do compliance é levado a sério, assim, é uma coisa, às vezes, só para inglês ver. Então, acho que a gente tem que dar esse passo atrás, entender que a segurança da informação é um negócio essencial, é perigoso e que é muito mais barato a gente investir em treinamento e boas práticas, etc., do que depois apagar um incêndio. Né? E começar a adotar essas práticas. Igual tem hoje, por exemplo, se eu não me engano, a IBM tem um centro de operações que fornece treinamento, que é muito legal, que é justamente nesse foco de que os profissionais desenvolvam uma memória muscular e não congelem, né? Porque a gente não aprende a lidar com crise na escola, né? Na universidade. Na universidade de computação, a gente mal e mal vê sobre segurança da informação, ao menos aqueles que vão atrás disso. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de lidar com a crise, né? Então, eu acho que isso é uma área assim, que eu vejo muito, 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 muito deficiente. Sim, de todas, eu acho que é uma das mais deficientes. Sim. E para o usuário tradicional, o colaborador da empresa, você tem visto alguma abordagem que tem sido efetiva e nesses trabalhos que você faz ofensivos aí, mas né, alinhado com a empresa, você nota que o nível está elevando? Cara, eu noto por parte, aí mais na minha experiência, em empresas de tecnologia, por exemplo, quando muitas vezes depois de um contrato, de um serviço prestado, a gente faz um feedback com muitas vezes desenvolvedores, time de infraestrutura, etc., eu vejo que quando tu pega, por exemplo, uma empresa que desenvolveu um produto, né, um infoproduto, e tu aponta falhas que a galera lá não conseguiu imaginar, eles conseguem materializar, como eu falei na minha primeira fala aqui, eles conseguem enxergar, talvez, o problema. E aí, dali para frente, eles começam a adotar mais práticas de desenvolvimento seguro, ou eles colocam ali dentro do life cycle deles de desenvolvimento algum code review, alguma coisa mais voltado para a segurança da informação. E aí sim eu começo a ver uma curva crescente um pouquinho. Então, como ao final do nosso trabalho, por exemplo, a gente faz lá tudo um processo de relatório, de maneira que a empresa consiga reproduzir internamente os passos que a gente executou para depois ela testar e ver se aquele problema foi de fato sanado, eu vejo a galera até buscando informações depois que o serviço foi prestado, por exemplo, para tentar bypassar, que a gente chama, aquele patch ou aquela solução que eles mesmos desenvolveram. Então, é aquele ponto que eu comentei anteriormente. Quando a gente consegue traduzir, quando a gente consegue materializar, eu acho que tudo fica muito mais fácil, porque daí, nesse momento, por exemplo, que eu fiz o feedback com a empresa, o desenvolvedor, que muitas vezes está lá com pressão, isso é uma outra coisa que a gente pode discutir, uma pressão aceleradíssima de gerente para botar feature na rua, para botar botão novo, tela nova, vídeo, filtro, sei lá, ele não tem tempo para pensar em todos esses controles. Então, a gente consegue fazer esse balanço e aí sim o pessoal começa a entender um pouquinho de, vamos com mais calma, que a gente não pode também sair botando tudo no ar e deixar tudo esburacado para trás. A gente precisa fazer um caminho ali mais comedido, talvez. Então, muito bem o que eu vejo colocado. assim, cara. Não, muito legal, muito legal. Eu só vou pedir para o Montanaro concluir essa parte. O que ele acharia interessante de ter de treinamento para o usuário final, para o colaborador, e de repente 2, 3 dicas. A gente não tem uma bala de prata, não busquem isso, mas 2 ou 3 dicas para ajudar as empresas a terem uma estratégia de trabalho remota mais segura. Poderia compartilhar com a gente a tua visão? Claro, Nicolas. Eu
teve um case de um banco americano, eu gostei bastante, eu costumo usar isso nas minhas aulas. A gente acha que o treinamento certamente tem que acontecer, isso é obrigatório, é mandatório, as empresas têm que treinar a força de trabalho, mas só treinar não é o suficiente. Por quê? Porque para a grande maioria da força de trabalho, dificilmente você consegue conscientizá-las dos riscos de uma forma geral. Lembrando, né? O presidente de uma empresa vai se preocupar, principalmente agora em época de crise, né, aumentar faturamento, diminuir custo e gerenciar risco. Só que tem duas coisas que vêm antes do gerenciar risco. E aí, se isso já é difícil para conscientizar o presidente de uma companhia, imagine até o nível operacional, né, de quando você fala de uma empresa de 10, 20, 30 mil funcionários. Com isso em mente, a gente tem que lembrar que, principalmente a cabo das questões mais novas de compliance, onde se você falhar em educar e prover evidência dos teus programas de treinamento e você falhar e demonstrar para a autoridade competente, e eu não estou falando só de Agência Nacional de Proteção de Dados, hoje já tem outros órgãos, tem Senacom, tem Ministério Público, tem um Procon, um monte de gente querendo saber se você fez tudo que estava ao teu alcance, no melhor interesse dos titulares dos dados, por exemplo, né? E nesse sentido, conscientização é fundamental, treinamento é fundamental, mas tem que ir além, Nicolas, tem que testar, medir, punir e fazer isso se transformar numa prática corporativa. Então, veja, esse caso do Banco Americano, eles tinham um open rate de phishing lá de 60%, era uma coisa absurda. Então, Uau. a cada 10 campanhas de phishing que eles faziam, 6 passavam com mais de assim, 60%. Um negócio assim, impressionante, era muito, muito alto. E eles viviam sendo, bancos americanos, imagina, o tempo todo sendo atacados por exércitos, APTs diversos e tal, e eles queriam resolver o problema de uma vez por todas. E eu achei fenomenal como eles fizeram. O que eles fizeram? E na época eu os atendiam, né? Ele era um cliente nosso. Eles queriam resolver isso de uma vez por todas, começaram a implementar primeiro o phishing benigno, né? Então a própria área de segurança da informação montava uma campanha fake lá e eles podiam monitorar quem caía no golpe, mas eles implementaram uma política corporativa que se o funcionário caísse no phishing ou falhasse em reportar esse phishing ao Departamento de Segurança da Informação, ele perdia 100% do seu bônus no trimestre. Mexeu no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Né? Então, perceba. Então, a gente muitas vezes fala, quando você fala de pessoa, processo e tecnologia, alinhado à questão da governança corporativa e o sign-off top-down, ou seja, você ter efetivamente isso como uma decisão de negócio, obviamente o presidente da empresa tem que bancar um negócio desse, mexe na remuneração variável dos colaboradores, é uma coisa que pode trazer outros impactos, perceba, mas isso certamente é tomar uma decisão, fazer o negócio caminhar e de uma forma bem drástica, obviamente o open rate deles de phishing caiu para 3%. Então, muda, né? Em menos de um ano, a gente tem aí esse resultado positivo na companhia. Então, acho que é isso. Não eu vejo muitas empresas do tipo, é para educar? Então tá bom, solta aí uma cartilha, sabe umas coisas dessas? Uma cartilha, sabe? Como se putz, o funcionário vai parar tudo que ele está fazendo porque ele está muito preocupado com a cartilha que ele recebeu lá da RH. Isso é fazer só por fazer, perceba? Acho que tem que ter todo esse arcabouço aí, toda essa coisa precisa estar alinhada de uma forma geral e realmente isso tomar tempo lá de cima. Não adianta o RH fazer campanhazinha que não vai para lugar nenhum. Não tem como não. Muito bem colocado. Só fazer um outro exemplo. Dentro da nossa plataforma, além desse phishing, né, simulado que o usuário pode clicar, você tem todas as métricas, né? Pô, o Nick vai lá e toda a campanha o cara clica, é um absurdo isso, né? Mas ele também a gente consegue habilitar um outro passo, que a gente fornece uma tela de logon fake lá, de usuário e senha. Então, além de quem clicou, você vê quem forneceu a senha.
Toda vez o cara fornece a senha, igual você falou, chega uma hora, quer chamar o cara na sala, o chefe dele, mexer no bônus, esse eu não tinha visto, obrigado por compartilhar, mas eu também vi empresas fazendo coisas bem criativas, né? Campanhas de acesso físico para mostrar com o pessoal que não pode abrir porta, não pode passar crachá, outras também de VR, né? Onde tem um ambiente que você ganha pontos, tem uma parte de gamification, né? Para você ver o laptop deslogado, coisas um pouco mais palpáveis, não só cibernéticas, para tocar um pouco o usuário e dar uma chacoalhada, né? Por favor, doutor Galo, faça a sua posicionamento. Não, eu ia comentar, me chamou bastante atenção essa questão do bônus, né? Indo pro setor, vamos dizer assim, crítico dos países, vamos falar do nosso país aqui. Vazar uma informação sigilosa, do ponto de vista que faça diferença para a segurança nacional, do Brasil isso, tá? Ou facilitar que seja vazada essa informação, dá até 15 anos de cadeia. Então, assim, dá para entender um pouquinho, porque quando lida com informação sigilosa no escopo de segurança nacional, o pessoal é ligeiramente mais cuidadoso, né? Porque eu acho que talvez mais sensível do que a carteira é a liberdade. Então, fica aí o comentário adicional. Perfeito. Muito bem colocado. Klaus, quando a gente fala dessa parte do trabalho remoto, né, dentro do dia a dia de vocês, o que vocês estão posicionando para que esse usuário lá na outra ponta consiga ter um nível de segurança igual ou até melhor do que ele tinha dentro do ambiente on-premise? Acho que um ponto bastante importante aqui, né, para a gente poder chegar nesse ponto de estar preparado para poder ir para o sistema remoto, é quando a gente olha para a questão do investimento, né? Muitas empresas hoje estão passando por essa dificuldade de estar pronto para poder ir para a parte remoto. Seja ela porque a tecnologia não estava preparada ainda, seja porque as pessoas não estavam habilitadas para poder fazer essa parte. Então, acho que a orientação, né, essa semana eu vi até duas novas pesquisas que acabaram saindo, onde falaram que um dos principais riscos que a gente tem hoje para a segurança cibernética é a falta da definição da estratégia para onde a empresa vai. Isso é um risco para qualquer empresa, definir qual é a estratégia que ela vai. Mas muito está atrelado hoje a essa questão de, dentro do momento de comitê de crise como esse, saber como você está preparado para poder seguir e como, de forma segura, você vai conseguir prover essa infraestrutura para os seus próprios profissionais. Aí. Está no mudo, Nick, de novo. Meu Deus, de novo. Desculpa, gente. Eu vi muitas empresas comentando que quem se preparou muito bem para aquela greve dos caminhoneiros conseguiu pivotar muito mais rápido, ou que tivesse realmente um programa bem estruturado, sentiram menos. Dentro da Microsoft, o que a gente vê são 4 grandes pilares. O primeiro é a identidade, como eu coloquei para vocês, né? O MFA, gente, é muito importante. Você não pode trabalhar hoje sem o MFA, você tem que ter. Porque a senha, às vezes, não vaza da tua empresa, vaza de um outro serviço de internet. O cara usou o mesmo usuário e senha num serviço de e-commerce, num serviço de amigo secreto de final do ano, lá vazou. O atacante sabe, ele vai tentar usar esse mesmo usuário e senha. Outra coisa é o device, né? Quantos anos a gente vem falando de higiene do device? Aplicar patch, está rodando na última versão. Tem algumas perguntas aqui falando da parte que a gente vai voltar, de criptografia polimórfica, machine learning, AI dos atacantes. Mas, gente, o atacante ele não vai mudar a postura dele enquanto o básico estiver funcionando. Ele sabe que o cara não tem MFA, ele sabe que o patch não está aplicado. Aqui, o atacante ele tem um ROI também. Quanto que eu vou investir de dinheiro para chegar desse outro lado? E falar um pouco de APT, tem grandes especialistas aqui em APT. Para um nation state attack, eu acho que pode ser o caminho, mas para a empresa tradicional, com baixo investimento, você tem um retorno financeiro enorme. E o que eu digo para as empresas também, eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais que o Dalmo aqui, né? Então, enquanto ele conseguir, tiver muito difícil te atacar, mas a empresa do lado tiver mais fácil, gente, vamos pelo caminho de menor impiedância, né? Então, eu vou passar uma pergunta agora para o Dr. Galo, uma minha e uma do pessoal aqui que já está colocando perguntas no chat. Quando a gente vai para esse ambiente de cloud, Dr. Galo, a gente vê que tem muita utilização de chaves também, né? Eu não sei se você tem reparado isso, mas o pessoal tem uma dificuldade enorme de entender como essa troca de chaves funciona, como que é todo o processo. Os atacantes já estão muito mais evoluídos, eles têm crawlers que estão buscando, já sabe se é chave de Amazon, de Azure e tal, e já vão com força para cima dessa estrutura, né? E essa seria a minha pergunta, e a pergunta de quem está nos escutando seria, de uma maneira objetiva, compartilhar um pouco qual que seria uma maneira de... ele pediu detalhada, de motivar a utilização do TLS 1.3 ao invés do TLS 1.2.
Bom, perguntas do tipo pedreira, né? Então vamos lá, rapidamente, como foi o último colocado, o TLS 1.2 e o TLS 1.3. Bom, se prefere usar o TLS 1.3 em relação ao 1.2, principalmente porque o TLS 1.2 é muito fácil configurar errado, né? Existem muitos algoritmos criptográficos já caducos, MD5, 10, simples, e aí vai, e o TLS 1.2 permite que você utilize ele. Já o 1.3 não deixa que você utilize switches deprecated, por assim dizer. Então, você acaba experimentando, se você forçar o uso de 1.3, normalmente é muito mais difícil você estar num ambiente onde você configurou errado. O segundo grande motivo de usar o TLS 1.3 é que no protocolo de handshaking, para estabelecimento de conexão, ele tem um passo a menos. Na verdade, tem 2 passos a menos, né? 2 comunicações a menos. Isso faz com que, para você estabelecer uma comunicação, seja mais rápido, então performa melhor. Então, quando você está em ambientes, principalmente que fazem muitas conexões para ir buscar imagens, páginas muito ricas, o TLS 1.3 performa melhor. Ele também é meio stateful, então se você fecha uma conexão e abre de novo, ele conecta mais rápido. Então, para serviços modernos, web, é mais interessante você configurar seu servidor em torno do 1.3, né? Em relação a chaves criptográficas, né? Eu acho assim, uma coisa que a gente tem visto é que tem faltado muito, independente se a empresa migrou para nuvem ou não, se ela tem uma estratégia híbrida de nuvem, o que quer que seja, existe ainda, as empresas não usam criptografia de forma de direito e tem, vamos assim, eles não têm uma estratégia de criptografia para o setor de informação em geral. Então, não fazem separação de dados, essa informação é ostensiva ou não, eu preciso proteger ou não. Se eu preciso proteger, tá bom, eu vou cifrar, e onde que eu guardo a chave, né? Essa chave está em que lugar? Como que eu gerei essa chave? Então, no momento que a gente tem visto em organizações pelo mundo, mais, um pouco menos no Brasil, é o uso do que a gente chama de KMS, Key Management Systems, né? Então, é um tipo de aplicação que pode estar nuvificada, a Microsoft tem uma oferta, o Google tem uma oferta, a Amazon tem uma oferta dela, bom, tem ofertas independentes por aí, onde basicamente você consegue plugar seus serviços, as APIs de chaves e fazer com que essa plataforma de gestão de chaves gere as chaves, cicle as chaves e proveja as chaves entre aplicações de tal forma que você faça essa gestão segura. Tanto dentro essas plataformas, se o deployment foi feito de forma correta, ela permite desde a proteção do teu banco de dados Oracle que está intracompanhia, passando pela emissão de certificado digital da tua PKI interna, indo para a tua aplicação da Amazon. Ela realmente é um orquestrador, ela permite amalgamar tudo. Então ela tem um uso bastante importante. Com uso bastante recomendado, né? O texto não é explícito, mas com uso bastante recomendado, né, de GPD do uso de criptografia, o que se entende é que as organizações deveriam sim usar um KMS. Pode estar na nuvem, pode estar on-prem, mas tem que usar, né? E gerenciar a validade do certificado também, né? Quanto serviço não para porque, né? Meu Deus. É verdade. Mas eu queria só comentar, assim, o problema mais recorrente que a gente vê são buckets na Amazon sem nada, né? Então, não é que a chave está ruim, não tem, né? Então, inclusive para alguns clientes a gente faz um serviço de monitoramento, né? Cliente A muito grande, ele já não tem como fazer gestão de todos os ativos dele, então a gente varre a internet recorrentemente, de forma semi-automatizada, vendo se tem coisas abertas. E às vezes a gente acha coisas do sujeito em buckets perdidos, sei lá, porque um cara resolveu fazer um backup de não sei o que e jogou na Amazon. Isso é a coisa mais normal do mundo. Já chamo de tudo, assim. Você acha desde do dump do banco de dados de cliente, que acho que infelizmente é fácil de achar, até literalmente todas as informações. Uma vez a gente achou as tabelas de login sem do serviço de internet banking da empresa, que não era grande, era uma grande cadeia. Então você acha de tudo. É impressionante. Eu vou voltar para o Dalmo agora. Só... alguém ia fazer uma colocação, por favor. Eu queria só complementar o Dr. Galo, que inclusive não sei se o pessoal ficou sabendo, mas hoje eu vi a notícia de que a Natura, por exemplo, deixou alguns, aqui precisamente 1.3 terabytes de dados expostos sem criptografia
num bucket desse de cloud, e aí vazou desde dados pessoais e sensíveis, etc., até questões de credenciais de meios de pagamento e companhia. Então, como ele muito bem falou, assim, tem criptografia? Nem tem criptografia. Sabe, os caras encontram, aqui em Florianópolis, acho que Santa Catarina, a gente teve um outro caso de uma empresa de segurança privada que deixou tudo aberto, Deus dará, e os caras não chegaram nem a hackear, simplesmente encontraram e vazaram, sabe? Então... Aí para deixar um bucket aberto tem que ser corajoso, né? Porque você tem que ir lá clicar. Vai deixar? Vou sim. Ó, tem certeza? Vai para outra. São umas 3 confirmações até você deixar aberto. Então, gente... É complicado isso aí, cara, mas é também assim, hoje eu vejo, por exemplo, empresas de tecnologia, como eu citei anteriormente, o dev, ele tem que saber CyberSec, ele tem que saber dev, ele tem que saber infra, ele tem que saber tudo, e aí o gerente fica lá no ouvido dele dizendo, cara, bota isso para rodar, bota isso para rodar, e aí aquele POC, aquele produto, aquela prova de conceito, vira o produto e dali para frente a gente troca o pneu com o carro andando. Isso, para mim, é o nosso cenário. Até porque assim, clicar 3 IES é mais rápido que digitar uma senha, né? A senha tu foi escolado. Exatamente, cara. Tu foi escolado a infância inteira no Windows, a dar next, finish. Tu nem leu aquilo ali. Aparece o botão azul, tu já vai lá, dá 3 cliques e acabou. Entendeu? E o negócio tá no ar, cumprir a deadline. Então, é um negócio realmente complicado. Tá, e mais uma pergunta. É DevSecOps ou SecDevOps? E se você puder explicar um pouco o APT que eu tinha comentado antes, eu acho que é algo bem interessante aí para a audiência. Show. Cara, DevSecOps, SecDevOps, para mim isso aí é tipo Linux, né? Tem sabores, cada um com suas crenças. Eu não vejo muita diferença, eu só acho que tem que ter alguém ali, ou alguém, né? Algum grupo focado em segurança dentro da empresa, ou pelo menos com esse viés, né? Nem que não fique 100% do tempo nisso. Sobre a PT, eu acho que para talvez a galera que seja mais leiga no assunto, eu gosto sempre de fazer o contraponto assim, com o pentest. Né? A gente lida diretamente com isso, sim. Então, como se fosse o APT talvez fosse um sniper e o pentest fosse o Rambo com uma metralhadora. Né? Não quer dizer que não mata, dói, mas são talvez ali vontades diferentes, né? Então, num cenário de um APT, a gente tem tempo, dinheiro, skill... Muita motivação. Então, assim, a gente vai desde dumpster diving ali, eu vou lá bisbilhotar o lixo do cidadão até, sei lá, bisbilhotar coisas da empresa dele, acesso físico, por exemplo, o SD Drop Attack, enfim, eu vou tentar varrer, eu vou achar uma pessoa, por exemplo, eu vou mirar lá no Nicolas, lá na especificação dele, achar o maior volume possível de dados que eu tenho sobre ele, por exemplo, e fazer lá um que a gente chama de spear phishing, uma campanha perfeitinha para ele, assim, sabe, com alguns que ele vai olhar e vai dizer, caraca, não é possível que isso aqui não seja verdadeiro, porque ninguém sabe desse dado que tem aqui nesse meu e-mail. Então, são dois monstros, né, diferentes. E o que a gente comenta é que muitas vezes quando tu tá enfrentando tua empresa um APT, ferrou, sabe? É um negócio assim que o cara tem tempo, entendeu? E é muito mais... É o que a gente sempre fala. O Blue Team, a galera da defesa, precisa estar certo 100% do tempo. O Red Team precisa estar certo pelo menos uma vez. Então, assim, eu fico aqui batendo com a minha testa no teclado, de repente eu consegui, enquanto que a galera lá está se esforçando para conseguir defender e aquilo acabou não sendo suficiente. Então, o APT, eu vejo assim com essa profundidade maior, né? Com essa adorei o exemplo. Talvez. Não, muito bem colocado, muito bem colocado. E, Montanaro, é o seguinte, tem uma pergunta aqui da audiência comentando que tem alguns CISOs sendo demitidos nesse momento por causa de redução de custos. Eu acho que é uma abordagem completamente equivocada, porque você está elevando o risco, a exposição da tua empresa exponencialmente, né? Mas a gente tem notado que às vezes acontece, fora a falta de profissional que a gente tem nesse meio. E a segunda pergunta seria com relação ao Cyber Range. Eu tenho visto cada vez mais empresas levando pessoas, sistemas para esse Cyber Range. Você podia explicar para o pessoal o que significa, por favor? Claro, vamos lá. Bom, sobre CISO ser demitido, a gente tem que lembrar que o presidente de uma empresa tem o dever fiduciário dele, né, de cuidar dos interesses aí dos acionistas, né? E nesse sentido, o presidente que toma uma decisão dessas não está bem conscientizado com relação ao risco que causa desligar a pessoa que cuida de segurança da informação, né? Então, certamente, se ele está vendo isso como uma coisa, lembrando, né?
gera faturamento, diminui custo e gerencia risco. Se ele não consegue saber qual é o risco que ele está gerenciando naquela pessoa, naquela função, naquele departamento, naquela equipe, aí ele acha que pode simplesmente demitir aquela pessoa. Então, assim, isso é uma coisa, Nicolas, que a gente não vê muito maduro no Brasil. Óbvio, né? Quando o Galo certamente vê isso com outros olhos, quando a gente fala aí de segurança nacional, tudo que é ponto mil, né? Ou seja, a gente está vendo um outro negócio, mas quando a gente olha o público corporativo, me diga qual é o gestor de segurança da informação que quantificou o risco cibernético. Então, ó, se a gente sofrer phishing, são tantos milhões de dólares por ano que a gente perde, de perda anualizada, a frequência desse tipo de ataque tem sido X vezes nos últimos anos, a probabilidade aqui, de acordo com o nosso threat landscape, enfim, tem N formas de ver isso, tem N métodos, metodologias diferentes de quantificar risco cibernético. É óbvio que a gente não vai chegar lá num número exato, preciso e etc., mas a grande maioria dos presidentes das empresas hoje não tem sequer uma ideia, uma noção. Caso aconteça ransomware, quanto dinheiro eu vou perder? Caso aconteça o spear phishing do APT 2012, qualquer coisa, quanto dinheiro eu vou perder? Caso eu tenha um funcionário aqui que decida enriquecer ilicitamente, porque tem acesso a uma determinada base de dados, praticando crime ABC, quanto dinheiro eu vou perder? Ninguém sabe, né? Então, por quê? Então, perceba, eu acho que muitas vezes o presidente que toma essa decisão é porque não tem essa visibilidade de quanto isso representa em termos de risco. E quando eu digo quanto, estou dizendo sim em termos de grana. Precisa ter uma ideia, senão é muito fácil simplesmente desligar o fulano, né? Isso é uma coisa. Com relação ao Cyber Range, né, uma experiência de ataque e defesa, né? Isso realmente são simulações bem interessantes. A gente vê essa cultura em países de primeiro mundo, né, onde você tem defesa e ataque aplicando N técnicas, seja gente ofensiva do lado do Red Team tentando invadir, etc., e o pessoal do Blue Team tentando defender. Veja, Nicolas, eu por mais que eu adore o conceito, eu não consigo enxergar o pessoal fazendo isso de uma forma profissional, porque os exercícios de Cyber Range, principalmente, que eu vejo, né, nas empresas, tá? Estou falando principalmente da iniciativa privada. Quem faz, os poucos que fazem, de nada adianta, e aí eu gosto muito da tua fala, né, da questão de que quando o atacante vê que o básico está funcionando, ele não tem por que usar o exploit privado, aquela super arma, sabe? Tipo, não tem por quê. Eu tenho uma série de clientes hoje que sofrem incidentes de dezenas de milhões de reais de prejuízo, onde a coisa mais assim avançada que aconteceu ali é um tal do Cobalt Strike, que o cara conseguiu, enfim, uma ferramenta razoavelmente ok hoje em dia, não é nada do outro mundo, mas é uma ferramentinha que o cara usa lá para se movimentar lateralmente dentro da rede, em fazer uma série de ataques de forma automatizada e tal, coisa que já, há muitos anos está acontecendo fora do país, percebe? Então, onde que eu quero chegar com isso? De nada adianta a gente simular Blue Team, Red Team, como se fosse, o cara vai usar lá, sei lá, um DDoS, de BGP, não sei, umas coisas que até acontecem fora do país, a gente vê isso, operadores de telefonia sofrendo com essas coisas e tal, mas a bem da verdade é que a grande maioria das empresas hoje, você tem, isso eu posso te dizer com propriedade, são 4 anos atuando só com isso agora, já tenho quase 20 anos fazendo isso, mas a minha empresa hoje faz isso de forma escalável até para um monte de empresas ao mesmo tempo, né? E eu vejo que nos incidentes o que acontece é que, primeiro, né, 50%, se é para chutar aqui, tem algum tipo de facilitação interna, muitas vezes por dolo, ou seja, gente que efetivamente quis causar aquilo, ou por culpa, né? E aí tem a negligência, a imperícia, a imprudência, com perdão da expressão, todas as cagadas que a gente sabe que existem por aí, né? Já aproveitar o ambiente já passou aí do horário comercial. A gente consegue... Já estamos no happy hour. Ótimo, obrigado. Então, nesse muito sentido, veja, eu acho que o Cyber Range é positivo, simular Blue Team, Red Team, etc. Mas, gente, eu desconheço empresas aqui no Brasil que levam isso. Tem alguns clientes assim, tem lá 20 pessoas no Red Team,
80 pessoas no Blue Team? Tem. Que tem isso no Brasil? Tem. Mas, assim, são 4 ou 5 empresas que eu conheço e talvez faça sentido para elas, mas para 99,9% das empresas brasileiras, isso ainda está muito distante e nem sei se resolve alguma coisa, tendo em vista os adversários que existem aqui no Brasil. Esse é o ponto. Não, muito bem colocado. Aí, MFA, baseline, já vai ajudar muito, pessoal. Por favor, coloque. Não, Nicolas, até para aproveitar o gancho do Montanaro aqui, né, ele acabou citando já que é muito fácil você conseguir mensurar quando você tem uma perda financeira. Perder R$1 aqui, você sabe quanto é, né? Essa questão, inclusive, de por que os CISOs estão sendo mandados embora? Porque eles não veem valor exatamente em quem acaba protegendo a informação, né? Então, hoje, a gente não consegue mensurar quanto é o impacto que a gente vai ter. Então, quantos são os riscos e quanto é o impacto? Quando você olha até para regulações, né, regulamentações, como a LGPD, dá para mensurar? Dá para chegar ao máximo de tomar uma multa de 50 milhões de reais por incidente que eu tivesse, eu não me preparar? Dá para me preparar. Mas e os outros impactos? Quanto é o impacto de uma imagem? Quanto foi o impacto que a Netshoes sofreu com aquele grande vazamento de dados? Quantas pessoas deixaram de comprar na Netshoes para comprar num outro lugar? Quanto que vale o impacto de você não ter disponível aquele serviço? Né? Porque hoje, se você vê diversos editais, você vê lá altos índices de disponibilidade, né? Então 99%, 99,9% de disponibilidade. Ok, quanto causa um impacto como esse, né? Então, assim, acho que a falta de habilidade, né, para poder demitir ou desligar um CISO num momento tão crítico como esse, quando a gente está falando de tratativa de riscos, de gestão de incidente, de uma pandemia, vai exatamente de acordo com essa falta de tato de você conseguir mensurar quais seriam os impactos que você poderia ter, e aí esse dinheiro vai para o ralo, porque perder R$1, você perdeu R$1. Você perder a sua imagem, muitas vezes faz acabar com a empresa, né? Não, com certeza. Vamos falar um pouco de LGPD, acho que é o momento correto da gente falar isso. Eu levanto muito essa bandeira, porque a partir do momento que a gente consegue ter essas conformidades, a gente eleva o nível de maturidade do nosso mercado, das nossas empresas, a gente passa a fazer negócios com mercados que são mais maduros. A LGPD não vai ser a primeira lei, nem a última, a gente tem que encarar isso como uma plataforma, né? Ao virem novas regulamentações, você vai estar preparado para endereçar esse desafio. A LGPD sendo adiada, gente, a gente tem que fazer a proteção da nossa informação, da informação do colaborador e dos nossos clientes, porque é o certo a se fazer, e a LGPD não é só rever contrato ou aquele, né, aceite lá do site de navegação de cookies, tem muito cyber lá dentro, a gente esquece de trazer isso à tona, a parte da clássica, da norma, né, da informação, e também da parte de controles. Qual que é a tua visão da LGPD, aonde a gente está, e usar um pouco de futurologia, assim, para onde a gente está indo? Bom, primeiro que a gente viu hoje, de novo, né, o Senado devolvendo para a Câmara dos Deputados o texto que já tinha sido ajustado. Então, primeiro que a gente vive dentro ali do cunho político uma baita zona, né? Porque a gente vê medida provisória saindo do presidente, desalinhado com o que a Câmara dos Deputados faz, desalinhado com o Senado. Então, assim, falar de futurologia é bem difícil nesse momento, né? Eu até tenho um advogado amigo nosso aí da ABS que ele fala que a gente não é vidente, a gente é consultor, a gente consegue medir e mensurar o momento atual. E aí prever o futuro é um pouco mais difícil. Mas, assim, eu fico muito feliz com a LGPD. Eu acho que finalmente o Brasil está dando um passo, né? Se a gente vê da onde a LGPD veio, boa parte delas, né, principalmente da GDPR, já desde 95 que é tratado esse tema de privacidade e proteção de dados. Aqui, pela primeira vez no Brasil, a gente teve o tema na Constituição Federal de 88, né? Lá no artigo 5º falava que se você tem dados pessoais sensíveis, você tem que armazenar eles de forma correta. Só que o próprio brasileiro, até por uma questão de falta de cultura, falta de treinamento, ele banalizava essa informação. Porque você chega numa farmácia, chega numa companhia aérea, e aí a forma de você ter um benefício é fornecendo seu CPF. E você fala em alto bom tom, no meio do saguão do aeroporto. Então, assim, a partir da hora que isso começar a mudar, acho que isso vai acabar melhorando. Também com a pressão externa, né? A gente vê agora a nova lei da Califórnia, a gente vê o Canadá, a Austrália, principalmente a Europa passando aí pela segunda fase da LGPD. A Argentina tem uma lei de proteção de dados já desde 2000. O Peru já faz reconhecimento facial e armazena os dados de filmagem. Então, acho que a gente está sofrendo essa pressão externa. As empresas, mesmo com toda essa bandalha que o poder público faz, as empresas têm que se preocupar em se precaver quanto a esse tipo de coisa. E aí, um programa de LGPD ele é bastante amplo, né? Ele faz
desde você conseguir aplicar corretamente a questão da criptografia, treinar bem os seus funcionários, trazer gestão de dados, trazer privacidade e proteção de dados. Então, assim, eu falo muito com os clientes que não é a gente aportar a parte jurídica e a parte técnica vai resolver essa questão. É criar um programa, cria uma equipe multidisciplinar, sabe? Escolhe quem vai ser o seu encarregado e cria uma estrutura para que ele possa desenvolver o trabalho. Porque essa vai ser a parte mais difícil, da gente poder amparar e suportar. E todos nós aqui vamos ser responsáveis por isso. Conseguir trazer tranquilidade para que os encarregados das grandes corporações possam fazer o seu próprio trabalho. Muito bem colocado, muito bem colocado. Obrigado por compartilhar. Doutor, você tinha comentado também com relação ao LGPD. Qual que é a tua visão? Assim, como a tecnologia pode ajudar os clientes ou você acha que isso é mais processos e governança? Não, tem obrigatoriamente espaço para tecnologia, sim. Aqui eu vou usar, futurologias à parte, né? Vamos usar o passado, então, para guiar um pouco a gente. Boa. A gente tem um parceiro importante na Europa que tem uma solução gêmea da nossa, né? Que elas se encaixam. E um tempo atrás, dividiu conosco a curva de adoção da solução dele na Alemanha, que é um país bastante consciencioso das informações, né? E o que a gente observou é que, basicamente, é o seguinte, quer dizer, a curva de adoção dele pré-dentes, né? Pré-dentes da GDPR, para morder via multa, tinha um aumento, sei lá, de 5% a 10% de venda. 2 meses antes, né? Você fala assim, poxa, o alemão é super planejado. Não. 1 ou 2 meses antes, as vendas dele explodiram, multiplicaram por 3. Um mês depois, caiu, foi para o novo platô, talvez uns 20% mais alto do que estava antes da GDPR. A mensagem que eu quero dizer é o seguinte: se a gente olhar de uma forma um pouco mais ampla, eu não quero ser muito teórico não, né? Mas olha só, segurança em geral, lato sensu, desde segurança pública, segurança de Estado, segurança de dados, qualquer tipo de segurança, no mundo inteiro é papel do Estado entrar e falar o que tem que ser feito. Por quê? Porque as pessoas raramente elas baseiam as decisões de vida dela nas exceções, né? As pessoas não usam cinto porque, raras pessoas que estavam rápido sobreviveram, pô, agora eu vou usar cinto, né? Então o Estado normalmente tem que entrar. Então, quando o Estado entra de forma errática, né? Porra, agora tem uma LGPD, agora é mentira, né? Parece festa junina o troço. A sociedade inteira sai prejudicada. Então a gente, enquanto empresa, enquanto provedor, precisa ter a certeza de que esse tipo de regulamentação veio para ficar. Bom, tendo vindo para ficar, eu preciso caminhar no sentido de estar conforme, porque aí sim, aí gera valor, vai para o spreadsheet, no que eu falo no balancete, tem aprovisionamento para perda, vira assunto de board obrigatoriamente, não só por causa da obrigação fiduciária, mas também porque você passa a ter parâmetros claros, a multa de até tanto, perda de faturamento de até tanto, e vai. Dito isso, né, é muito processo, é muito treinamento, mas também é muita tecnologia. Quando a gente fala de dados em particular, tem 2 grandes grupos de cuidados que a gente precisa tomar com os dados privados. Ou você cifra esses dados, e obviamente você não vai cifrar o seu banco de dados, pegar a chave do banco de dados e colocar no próprio banco de dados, né, por motivo crucial. Então, para isso, você usa um HSM ou um KMS obrigatoriamente, ou você usa uma estratégia que a gente chama de anonimização de dados. O problema da estratégia de anonimização de dados é que ela joga fora um pedaço do valor do dado. O que eu quero dizer com isso? Uma estratégia de anonimização de dados, basicamente, o que você faz? Você pega um dado, por exemplo, idade. Então, você pega a sua base de dados, tem uma coluna lá que tem idade de todo mundo. O que você faz? Você joga um ruído, você soma um número aleatório, que pode ser positivo ou negativo, na idade de todo mundo. Então, não vira mais idade de verdade, vira uma idade perturbada. A hora que você faz uma estatística, né, a média de dados, a média da idade, vai dar a mesma coisa. Então, essa é uma forma de anonimizar, essa forma estatística de anonimizar. Outra forma de anonimizar é você pega e desjunta, né? Você tira o nome junto da idade. Então, tem uma tabela que só tem idade, por exemplo, e tem outra que tem os nomes, mas as coisas não se cruzam mais. Qual que é a utilidade disso, né? A utilidade é que você consegue fazer certas operações que são importantes para o seu negócio. Qual que é o gasto médio do cliente do tipo XYZ? É tal. Né? Você não consegue mais relacionar. Só que a sua base de dados perde valor. Você consegue fazer menos coisas com ela. Então, apesar de possível, é uma estratégia menos usada. Então, é uma estratégia recomendada no geral,
é que se passa a proteger com criptografia as bases de dados. A forma de fazer isso, no geral, é ativar a cifração de bancos de dados nas bases de dados e usar um KMS ou um HSM para proteger as chaves. Exatamente. Muito bem colocado. Eu vou responder uma pergunta aqui do chat. Eu gostaria que vocês 4 pensassem em alguma pergunta, alguma colocação, direcionado a alguém, ou para a gente jogar aqui e a gente responder. Estamos numa democracia aqui também, não sou só eu fazendo colocações, por favor. Uma das perguntas aqui do chat estava falando com relação a ajudar o teu colaborador a ter um acesso físico mais seguro, cuidar da segurança da casa dele, né? A visão da Microsoft, eu compartilho dessa visão também, é que a segurança tem que estar no dado, no acesso e na aplicação, porque cada vez é mais difícil controlar o meio que esse dado está sendo acessado ou mesmo o dispositivo. A gente falava muito do bring your own device, né? Agora é use your own device, né? Porque as empresas não conseguiram liberar tantos dispositivos para o usuário. Então, ele vai ter que usar um dispositivo dele. Como que eu vou garantir o baseline? Para acessar o dado da empresa ou uma determinada aplicação, sim, você vai ter que ter todos os patches críticos aplicados. Sim, você vai ter que ter um duplo fator de autenticação. Sim, você só vai poder acessar de um determinado lugar. Por que esse usuário que só trabalha no Brasil, está todo mundo trabalhando de home office, esse acesso está vindo da Tailândia? Gente, o acesso ele é condicional. Então, a gente tem que colocar diversas regras de negócio, né? Cada negócio vai ter o teu, para garantir que sim, está sendo acessado de um meio que ele é seguro, dispositivo, de um endpoint que é seguro, que aquele usuário é ele mesmo, eu não tenho mais o crachá para passar na catraca, eu não tenho mais o CFTV, a biometria é uma solução muito elegante, procurem pelo Windows Hello, eu não uso mais senha, né? Na Microsoft a gente não usa senha, a gente autentica através da biometria, você pode usar isso no seu dispositivo pessoal, no de trabalho, e a VPN a gente também está abolindo, já aboliu para o usuário normal, só os administradores utilizam, né? Então eu acesso todas as aplicações através de um processo de single sign-on, tudo com MFA e também tudo com esse acesso condicional. Eu sei que tem aplicações legadas que é um pouco mais difícil a gente fazer toda essa autenticação mais moderna, mas já busquem projetos para você ou melhorar esse processo, modernizar esse processo de autenticação ou virtualizar essas aplicações, que você consegue ter muito mais segurança. E tinha uma outra pergunta aqui que eu ia responder junto com essa colocação. Home office... acessar os servidores da empresa. Quem é administrador dos sistemas, né? Além de ter a VPN, ele nunca vai acessar direto do computador dele esse sistema. Você tem aquele conceito do jump server ou também do PAW, que é uma estação com hardening muito maior do que qualquer usuário pode ter para trabalhar no teu dia a dia, você ter um acesso só por um determinado período de tempo e só nas aplicações que você tem que fazer. Eu sou DBA, aqui que eu estou acessando a parte do proxy da empresa, né? Eu cuido do reverse proxy, por que eu estou tendo que mexer no banco de dados? Não. Então você reduz bastante a superfície de ataque para esses trabalhos administrativos, você reduzir ali a chance do atacante ter êxito. Então, eu vou abrir aqui o microfone para os nossos 4 palestrantes para fazerem a primeira pergunta. Alguém arrisca? Para fazer uma pergunta qualquer, cara, eu tenho uma curiosidade minha, assim, que eu queria aproveitar todo esse conhecimento disponível aqui nessa live. Cara, eu queria ouvir da galera quais são as frentes ou quais são as iniciativas que eles têm visto, que eles têm feito, que eles têm apoiado em termos de educação. Não só, às vezes, para a galera, por exemplo, da faculdade que saiu e às vezes quer entrar na área de segurança, mas também, às vezes, por exemplo, para aquela vozinha que usa o WhatsApp ou o Instagram e tal, assim, sabe? Para toda essa gama de públicos. Assim, o que vocês têm visto? O que talvez, se conhecem alguma coisa, para a gente trocar uma ideia nesse sentido, que, na minha opinião, eu acho assim, é o way to go, assim, é o primeiro pilar que precisa ser atacado para a gente conseguir daí ter uma higiene maior no cyberespaço aí. Eu tenho visto uma carta... vai lá, desculpa. Por favor, não, vai lá, Galo, você tem muito mais autoridade para falar disso. Nada disso, não, que é isso. Eu só ia comentar da cartilha do CGI-BR, que é uma cartilha histórica já aí, né? E é uma cartilha importante, ela é bem básica, ela é muito bem pensada. O CGI-BR, bom, tem uma visibilidade terrível do que acontece, desde o super basicão até o avançado, e montou uma cartilha que
que eu acho que é uma coisa importante. Eu gostaria também só de comentar que a gente está numa era de ultra informação, né? Então tem muita informação de todo lado e é muito difícil escolher informação de qualidade, né? Você acaba podendo perder muito tempo em informação que está pela metade. Essa é a grande dificuldade. Eu acho que nessas horas, grandes nomes que têm uma reputação a zelar, normalmente são fontes mais adequadas para se ir atrás. Produtores independentes de informação, eu sou super a favor, tá? O blog, etc e tal. Porém, nem sempre é uma informação curada. Eu acho que hoje a gente pode usar a curadoria de uma forma importante, né? Então, se você tem um blog na Microsoft curado, fala sobre segurança da informação, presta atenção, porque tem uma curadoria. Se você tem uma informação de uma cartilha do CGIBR, ela não está ali à toa. É alguém com reputação que gastou bastante tempo montando aquela informação e provavelmente ela está mais redonda do que alguma outra. Então, a dica em geral é olhar não só o conteúdo, mas também quem produziu nesse momento, tá? Essa é a minha percepção. Montanaro, desculpa te interromper, cara. Não, que isso. Eu tenho uma sugestão. Tenho até uma linha de palestra que eu faço que se chama assim, pelo amor ou pela dor. Como os empresários brasileiros estão se adaptando ao risco cibernético, né? Então, infelizmente, a gente vê que a grande maioria dos empresários faz alguma coisa depois que o incidente acontece. E não é só no incidente cibernético, né? Cerca elétrica é exemplo disso, uma série de coisas que a gente faz na segurança presencial, na nossa vida, é assim. E aí, nesse sentido, gente, a gente precisa identificar quem são esses stakeholders, ou seja, as pessoas. Quando a gente vai educar alguém, quando a gente vai conscientizar principalmente, eu sei que eu vou parecer meio profeta do apocalipse, pode não soar bem, mas o susto funciona, tá? Ou seja, mostrar para essas pessoas, primeiro, identificar o que é que essas pessoas se importam e assustar, mas não assustar com teorias da conspiração e etc., mostrar casos reais. Eu vou dar 2 exemplos muito rápidos, né? Uma das coisas, muita gente acha que funcionário tem medo de ser mandado embora. Não, realmente isso colaborador tem medo de ser mandado embora, mas a gente identifica muitas vezes que o colaborador tem mais medo ainda de passar vergonha perante os outros colaboradores que ele tem um determinado rapport ali, etc. Emocionalmente falando, passar vergonha é pior do que ser mandado embora. Então, nesse sentido, veja, uma campanha de conscientização onde você mostra para a pessoa que se ela clicar no lugar errado, vão vazar os nudes dela lá do WhatsApp, isso pode se relacionar e conectar muito mais com uma força de trabalho do que você dizer, olha, o phishing pode pegar a senha ou pode infectar, e aí o malware pode fazer... Isso não se conecta com, sei lá, 98% dos colaboradores de qualquer empresa, por exemplo. Então, acho que é importante a gente conscientizar, Dalmo. Acho que essa é uma sugestão, principalmente porque eu não vejo nada de campanhas assim, sabe? Que a gente efetivamente consiga tocar aquilo que as pessoas se importam. Um diretor se importa com a empresa, com o bônus, o colaborador, isso óbvio, não estou generalizando, estou só dando exemplos, né? O colaborador se importa talvez com a moral e a reputação dele perante o time, um gerente talvez com o plano de carreira que ele já vem construindo, então você demonstra como outro gerente de uma outra empresa do mesmo setor foi demitido porque não fez o trabalho dele ali de oversight, né, de ver o que o time dele está fazendo, de ficar junto e etc. É importante isso, a gente entender o que move as pessoas. Não adianta falar de phishing, APT, malware e etc. Isso não se conecta com... Quem está hoje aqui nesta call talvez entenda, mas quando a gente fala que só basta uma pessoa clicar no lugar errado para que aconteça uma hecatombe nuclear numa empresa, poxa vida, a gente precisa se importar com o que se conecta efetivamente com essas pessoas. Eu gosto muito da abordagem... Traduzir para a realidade, né? Desculpa, termina, Dalmo. Não, só isso, pode não, seguir. é isso mesmo. Eu ia comentar que a parte do gamification eu gosto bastante, né, onde você tem campanhas que você premia também, né, e aí você vai ter um ranking, você vai ver realmente quem está mal pontuado, mas exaltar esse bom exemplo, né, o cara no café começa a falar e fazer, e quando você traduz a linguagem, eu coloquei aqui no chat, tem a Karina Queiroz, que tem uma ótima iniciativa que é para a educação dos pais e das crianças frente a
a diversidade que o pai não está sabendo comunicar. A gente fez um evento para crianças de 7 a 15 anos, eles, pelo amor de Deus, faz um de 3 a 6, entendeu? O pessoal já está muito mais avançado. Ali tem uma maneira de comunicar, tem o Garfield, o Garfield já é da nossa idade também, acho que vai ter que atualizar isso, mas tem outras maneiras de fazer. Para os meus pais, para os meus avós, eu comento com eles assim, falo, olha, você não tem que sair clicando em tudo. Quando a tua casa está pegando fogo, você manda um e-mail para o bombeiro ou você liga para o bombeiro? Então, você também tem que pensar assim, você não era, a gente falava para não confiar em estranhos, né? Você conhece o gerente do teu banco, você sabe do outro lado, né? Não clica no e-mail, liga para ele, deleta, se for urgente, alguém vai te ligar. E mesmo ligando, tem outras maneiras de você fazer toda essa checagem, né? A gente teve um estudo, eu não achei o link agora, eu vou dar uma procurada depois com mais calma, eu compartilho com todo mundo, mas a gente teve alguns dados assustadores quando a gente estava vendo da postura das pessoas na internet. Pasmem, o pessoal de mais idade está com mais cuidado na hora de interagir com a internet. Eu não sei se porque, né, tinha... o pessoal novo não tem aquela questão do diário, lembra? Que a gente não, né? Mas as meninas escreviam, deixavam debaixo da cama, eu ia lá, o da minha irmã roubava, abria e tudo mais. O pessoal hoje já está tão exposto com a internet que eles não tomam alguns cuidados básicos, eles esquecem que você não vai conseguir apagar aquilo ali. Então a gente está falando muito de cyber aqui, mas eu acho que assim, culturalmente a gente tem que falar linguagem, como o Dalmo bem colocou aqui, e a gente tem que fazer isso mais de uma vez, tem que ser uma educação constante, seja na escola para diversas idades ou dentro de qualquer fórum que a gente tenha essa possibilidade. E muitas vezes a gente pode ser criativo, né? Eu compartilho uma vez, fui num cliente, a gente bolou lá um programa de conscientização e o cliente falou, Klaus, eu não tenho dinheiro, só que eu preciso fazer alguma coisa legal sem dinheiro, o que a gente faz? E aí a gente viu uma opção de colocar biscoitinhos da sorte em cada uma das estações do trabalho. Sabe, eu lembro que custava 6 centavos cada biscoitinho da sorte daquele com uma mensagem de segurança da informação dentro. E a gente espalhou lá em 10 andares da empresa, a gente espalhou. Só que a gente espalhou 20 mensagens diferentes. Cada andar tinha só 2 ou 3 mensagens. E aí depois a gente forneceu para eles, super baratinho também, um quadro onde eles poderiam colocar todas as 20 mensagens. E os 3 primeiros departamentos que conseguissem completar as 20 mensagens para deixar na parede, eles seriam premiados também com uma caneca, sabe? Eu sou seguro. Então, quer dizer, coisas muito baratinhas. Aqueles badges também que o pessoal coloca no crachá, né? Eu já vi muita empresa fazendo isso também, tipo escoteiro, né? Nesse sentido, Klaus, eu atendi uma empresa aqui em Florianópolis que eles estão com um sistema de faixa, como se fosse artes marciais mesmo. Então, os departamentos vão graduando nas faixas do ponto de vista de segurança da informação. Então, por exemplo, o marketing é faixa azul, sei lá, o Customer Success é faixa branca. Eles foram fazendo isso, então criaram meio que um dojo dentro da empresa e tem esse histórico assim, aquele é um departamento faixa preta, os caras são fera, não sei o que e tal. Um negócio bem pessoal, assim, ficou bem legal, porque daí rolou até uma rixa, tipo, seu faixa branca, não sei o que, a galera pegando no pé, e o pessoal criou aquela competição sadia e foram evoluindo, assim, foi bem legal, realmente. O cara que caiu no phishing perde lá um grau da faixa, né? Perde a faixa. Deixou a máquina desbloqueada, perde outro grau da faixa. É legal. Então, os caras têm criatividade, foi longe ali. A gente falou um pouco no início aqui do insider risk, né? A gente está falando tudo isso de proteger a nossa empresa do externo, né? Você tem um trabalho enorme para conseguir fazer tudo isso. E aí você vai e tem um desafio, não vou falar que perde financeiramente sempre, né? Mas aquele cara é o teu colaborador, está há tantos anos na empresa, ele tem acesso, ele tem permissão e de repente ele virou um white hat, black hat. Não estou nem falando só que o cara é de cyber, tá? Ele era da área de vendas, de repente ele mudou. Como vocês estão vendo uma abordagem adequada para tentar evitar isso? Bom, o que tem sido uma forma barata também, né, em relação a todo o portfólio, toda a quantidade de tecnologias que tem hoje, são as soluções de cofre de senha. Né, porque a solução de cofre de senha, muitas vezes, ela acaba prevenindo também, porque a pessoa tem medo de filmar a sessão dele e depois gerar uma evidência e depois ele ser punido por aquela evidência que tem. Então, entender quais são os sistemas mais críticos que tem, quem tem que ter aquele permissionamento, por quanto tempo ele pode acessar, que ele vai ser filmado, que vai ter um keylogger, isso também tem inibido bastante aí, eu tenho visto que as empresas, para que você tenha pessoas causando danos dentro de casa, né, e com soluções muitas vezes baratas, onde você consegue ser escalável, começa com uma aplicação, começa com 5 usuários, e depois você vai acabar priorizando isso para os outros.
É só um parênteses, eu como geralmente atuo como o jovem que quebra, né? O cara que quebra e não que conserta, eu não tenho visto realmente muitas mudanças ou grandes avanços nesse sentido de como lidar com essa questão dos acessos e até depois o cara lá, a ameaça interna. E isso é tão tenso, cara, que às vezes a gente chega nas empresas e o departamento de TI fala em alto e bom tom e completamente satisfeito, assim, ele está seguro daquela informação, que o cara do comercial, quando sair, vai levar uma listinha de clientes e o outro que entrar vai trazer uma listinha de clientes. Então isso é, tipo assim, prática. Aí a gente fica, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Nem precisa, sabe? Já temos um problema para a gente endereçar. É Então cultural. é cultural, cara. Assim, então, empresas que, por exemplo, a coleguinha deixou, e isso casos reais, né, que a gente atendeu, deixou o computador desbloqueado. Sei lá, foi tomar um café, foi almoçar, coisa parecida. Com um e-mail. O coleguinha veio bisbilhotar e tal, e deu sorte de achar um e-mail do namorado, dela para o namorado, se não me falha a memória, com fotos, né, não tão vestidas, digamos assim. E o que ele fez, brilhantemente, em vez de ir lá deslogar, fechar e bloquear, não, ele pegou aquelas fotos, mandou para o WhatsApp dele e mandou no grupo dos rapazes da empresa e tal. Então, assim, foi uma catástrofe, né, culturalmente falando, e depois o cara foi desligado, enfim. Então, realmente, essas ameaças internas são extremamente complicadas, né? Deixa eu colocar um ponto assim, né? Eu quero concordar com o Montanaro aqui, que você precisa entender o que está por detrás da motivação das pessoas, né? E muitas vezes a gente esquece isso. Normalmente, nos internos que causam vazamento de dados, a gente vê 3 grandes grupos de motivações, né? Uma delas é basicamente sentimento de propriedade sobre os dados. Então, o vendedor que montou a lista, ele acha que a lista é dele. O cara que desenvolveu o software tal, ele acha que o software é dele, e aí vai. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma campanha mostrando e repetindo, meu amigo, você está sendo pago aqui dentro para gerar essa informação que é da empresa, não é tua. A autoria é diferente de propriedade. Isso tem que ser, tem que estar na política interna, precisa ser repetido. Outro motivo que é também um gerador de vazamento é reparação de injustiça. Tem muita gente que, por um motivo de outro, estando certo ou não, acha que foi injustiçada de alguma maneira. Então, uma forma de vingança está em torno de pegar o dado, vazar o dado, usar o dado e aí vai. E o terceiro grande motivo então é importante você monitorar junto de RH a satisfação daquela pessoa, se ela está com dado crítico ou não, você pode trabalhar na motivação da pessoa. E o terceiro grande motivo está relacionado com o que foi colocado aí, quer dizer, possível concorrência futura. Não, vou sair, vou abrir a minha empresa D e já saio com uma carteira de clientes, né? Então essas 3 coisas, elas não estou falando que são os únicos motivos, mas são 3 grandes motivos, provavelmente os 3 maiores motivos aí na hora da pessoa levar a informação embora. Então, e aí eu queria terminar aqui a minha contribuição hoje, eu também vejo adiantado da hora. Eu queria só fazer uma provocação para vocês, né? A gente está falando aqui de muita coisa básica que precisa ser feita. Quando o Nicholas falou, olha, você precisa tomar cuidado nisso também, precisa fazer two-factor authentication, etc. Tal. Eu queria só lembrar das grandes organizações, né? Quando eu falo um grande banco, uma grande farmacêutica que tem problema intelectual muito valiosa dentro dele, né? Então os inimigos, os adversários, eles começam a ser meio diferentes, né? Então quando eu falo de uma grande farmacêutica americana, ela não vai colocar na cloud chinesa os dados dela. Uma grande farmacêutica chinesa não colocará na cloud americana, e aí vai, né? Então fica meio como uma pergunta retórica, né? É a seguinte: com quem o teu negócio está alinhado com, né? Você sabe que quando o jogo cresce muito de tamanho, atrai atenção, inclusive de governos que usam empresas nacionais para ter acesso à informação. Você sabe, por exemplo, que o serviço de informação americano, ele não tem fronteira, né? Por exemplo, a NSA não pode agir contra nacionais, mas ela pode agir com qualquer um que não seja americano e não esteja no território. Para ela não é ilegal, é legal. Da mesma forma, o serviço chinês faz isso porque é legal para o serviço chinês fazer isso, né? Então, essa é uma mistura de alerta com acendo o botão, né? Recentemente saiu uma normativa aí da
da Anatel, se não me engano, proibindo que a integralidade num sistema de operadora de telefonia seja de origem de um só país. Então, a operadora A, para não citar nome nenhum, né? Se for usar a tecnologia 5G, não pode usar só do país C, tem que usar do país B também, porque senão você pode estar numa situação onde você começa a ter comprometimento. Então, quando a gente está falando de grandes infraestruturas, setor privado, não estou falando nada de público, tá? Eu preciso começar a tomar outros cuidados. Eu saio do beabá e começo a entrar nos interesses entre países que eles não são colaborativos, no geral. E se você levar, por exemplo, para a tua infraestrutura, a tua chave de criptografia, a tua metodologia, seja para a tua infraestrutura de cloud ou de comunicação, não seria uma boa abordagem para você ter um controle adicional frente a uma estrutura A ou B? É sim, mas você precisa ver o que você está abrindo mão, né? Em alguns casos, você levar a chave para a infra, né, significa que você... Se a infra quiser ter acesso a essa informação, ela só tem acesso à informação que está quente, né, que está aberta naquele momento. Às vezes isso pode ser aceitável, às vezes não é aceitável, você vai precisar fazer uma análise. Para informações que são valiosas, muito concentradas, o método de fazer o medicamento, mesmo a quente, não é aceitável, né? Então o que você faz? Você não leva a chave, você deixa do teu lado da empresa a chave, e o que vai para a nuvem vai cifrado, volta cifrado, a nuvem não tem nenhuma capacidade de abrir. Então, análise de risco, né, junto com o alinhamento estratégico, deve olhar o que é melhor para cada caso. Então, assim, é possível fazer nuvem? A prova do provedor de nuvem? Sim. A resposta é sim. But, talvez você perca algumas funcionalidades, né? Você não vai... Brincadeiras à parte, né? Você não vai conseguir usar o Office online para editar o documento. O documento vai estar lá, mas ele não vai estar acessível na plataforma. Então, você precisa tomar um cuidado a mais. Que empresas que normalmente têm esse tipo de problema? Uma petrolífera, uma farmacêutica, são empresas que realmente têm segredos industriais pesados, né? Essas empresas, elas infelizmente, elas precisam estar atentas também ao interesse nacional que está contra, né? A gente sabe desenvolvimento, merge and acquisition, né? Assim, você tem que ter um olhar muito, uma lupa ali sobre uma iniciativa dessa. Exatamente. M&A é um dos mercados mais complicados, porque é uma transação que pode envolver literalmente bilhões de dólares. Só de você saber da transação, você já pode ganhar dinheiro. Você não precisa nem entrar na transação, né? Você sabe que a ação vai subir, valores. Exatamente. Então, esse tipo de informação, ele você não usa, ele é comum porque ele está no dia a dia, né? M&A acontece toda hora, né? Você do dia a dia da farmacêutica desenvolver remédio, e aí vai, né? Então, não dá para dizer que não são informações de dia, são de dia a dia. Mas esse tipo de informação ele precisa de um cuidado muito especial, né? E o que eu vejo é que mesmo algumas organizações têm essa maturidade, mas não são todas ainda, né? Então as organizações precisam estar atentas àquela informação lá que não é vale ouro, ela vale diamante, né? Quer dizer, ela realmente é muito, muito crítica. Bom, é isso. Termino minhas contribuições de hoje aqui, porque senão não paro nunca. Não, fica tranquilo. Klaus, você gostaria de concluir, ter uma conclusão sua e passar uma mensagem final para todos nós? Sim, Nicolas, obrigado, então. Então, assim, para concluir, né, acho que um dos grandes motivadores aqui desse webinar era até para a gente poder tentar prever um pouco do futuro. Como eu falei, a gente não é nenhum cientista que pode olhar para frente, mas talvez a resposta esteja um pouco de olhar para trás, né? Então, 3 exemplos rápidos aqui, só para a gente poder concluir, que acho que é bastante interessante de levar para dentro da empresa, né? A gente está passando por um momento forte de pandemia, isso causaram diversos problemas, diversos impactos, né? Quando a gente olha dentro lá da ISO 27000, seção 14, que fala de gestão de continuidade, ou a gente olha dentro da 22301, com os referenciais do BCI e do DRI, você vai ver que um risco que a gente tem é pandemia. Quando a gente vai fazer um estudo sobre qual foi a grande pandemia antes dessa que a gente está vivendo agora, foi a gripe espanhola, 100 anos atrás. A última pandemia que pode ter causado qualquer impacto foi em 2009, com a gripe suína. A gripe suína matou 16 mil pessoas no mundo, a gente já passou disso só aqui no Brasil. Então, assim, olhar quais são os problemas que a gente passou e tentar reagir eles e tentar se adequar a eles para esse momento, acho que é bastante importante, né? Outro exemplo histórico é
Pearl Harbor, né? Pearl Harbor é um exemplo clássico de gestão de incidente, para quem gosta de história aí, pessoal que gosta de história. Pearl Harbor, né, sofreu lá o grande ataque dos aviões, mas os Estados Unidos tinham implementado um sistema de radares que fazia detecção de incidentes. Antes de sofrer o primeiro ataque do primeiro avião, 52 minutos antes, os Estados Unidos receberam notificações que eles iam ser massivamente atacados. Só que eles simplesmente ignoraram, porque eles não acreditaram no sistema que eles implementaram. Então, a falta de credibilidade do sistema que tinha sido implementado há pouco tempo causou aquele grande massacre. Mas eles foram notificados 52 minutos antes. E aí, a última colaboração, também falando de gestão de incidente, quando eu acabei indo para o Rio de Janeiro, né, eu sou paulista aqui, quando eu fui para o Rio de Janeiro em 2012 para poder trabalhar no projeto das Olimpíadas, uma grande felicidade que eu recebi foi: vocês vão precisar tratar a gestão de incidente das Olimpíadas. Eu falei, tá bom, mas da onde a gente parte? Não, você parte desse book, que são os incidentes que aconteceram nas últimas Olimpíadas. 57 mil incidentes catalogados, que vocês vão poder começar a tratar, já catalogados, 57 mil. E a obrigação de vocês para cada novo incidente que vocês tenham, vocês cataloguem, documentem ele e passem para Londres. Por quê? Porque você tem esse histórico de tudo que aconteceu em cada uma das vendas, como é que foi, como é que se tratou. Então, assim, muitas vezes, antes até da gente poder olhar um pouco para o futuro, determinar, né, vamos dizer, de novo, tratando a questão a falta de um direcionamento, a falta de ter uma estratégia, seja ele na parte de TI, na parte de segurança, pode se remeter a experiências dos nossos colegas que trouxemos de uma outra empresa, de um problema que a gente acabou passando, do impacto que a gente acabou sofrendo, como a gente vai poder resolver, como a gente vai poder sair desse nó que a gente está nesse momento e que vão passar daqui para frente por vários outros para nos prepararmos melhor, tanto seja para poder estarmos remotamente ou voltar numa relação saudável com os nossos colegas aí de trabalho. Obrigado, Com certeza. Nico. Não, muito obrigado, Klaus. E assim, só reforçar, gente, esse conceito de comunidade, colaborar, tem que existir. Talvez a gente consiga manter esse fórum aqui, vamos trabalhar para que isso aconteça, porque, mais uma vez, você sofreu um ataque, identificar uma nova vulnerabilidade, não só compartilhar com o fabricante, mas compartilhar com seus pares também, né? Vamos sofrer ataques novos, porque eles vão acontecer. É muita ingenuidade da nossa parte achar que isso não vai acontecer. E sofrendo esse novo, né? A gente compartilhar. Quando você compartilha informação de ataque, normalmente é um hash, é um IOC, que tem várias informações ali dentro, é o IP de comando e controle, não é tanta informação do teu negócio. Não se sintam mal de ser atacado, isso acontece todo dia. A gente se ajudando, a gente é bonito. O atacante já faz isso, ele colabora do outro lado, a gente só está perdendo se a gente não colaborar, né? Então, Dalmo, por favor, uma mensagem final para a gente. Bom, cara, eu acho que, complementando talvez um pouquinho o que o Klaus falou muito bem, olhar para o passado, tentar aprender com aquilo que passou, com todos os perrengues, né, com todo mundo aqui que já sofreu diversas situações e preparar para aquilo que pode acontecer, né? Então, aí, trazendo mais para a questão do cybersecurity, cara, sistema atualizado, pelo amor de Deus, autenticação dos fatores, higiene cibernética aí, né? Não clique em coisas que não, né, como tu bem falou. Pô, tu liga pro bombeiro? Não, tu não liga. Então, saca, se vem um negócio muito duvidoso, não vai atrás, não clica. Se tiver com muita dúvida, liga pro órgão, liga pro banco, liga pro, sei lá, né? E confere para ver se aquilo ali realmente é verdadeiro. Porque assim, eu acho que se nós, usuários, né, conseguimos ter essa maior higiene, ter esse maior cuidado, putz, eu acho que a gente consegue desencadear um movimento benéfico aí para frente do espaço cibernético como um todo. Perfeito, obrigado. E Montanaro, por favor. Bom, 3 pontos rapidamente, né? Você havia perguntado a questão da LGPD, acho que uma opinião minha, rapidamente falando, né? LGPD eu acho que é bacana, de tudo isso que nós estamos falando de segurança da informação, o que eu tenho sentido aí dos combatentes, os CISOs, né? Que estão com seus projetos engavetados há anos, porque vamos pensar nisso um segundinho aqui, né? Quem que o presidente da empresa dá mais, para quem que o presidente da empresa dá mais atenção no seu dia a dia? Para o diretor jurídico ou para o CISO, né? Então, e a gente sabe que privacidade e proteção de dados é um bicho diferente de segurança da informação, mas eu acho que a LGPD tem dado oportunidade para muitos CISOs desengavetar esses projetos, coisas que eles já queriam fazer e agora, tendo em vista a LGPD, eles estão conseguindo colocar em prática. Que bom, isso é um ponto positivo. O ponto negativo que eu vejo é a autoridade
do Estado e agora principalmente do governo, tendo em vista que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai estar na estrutura de governo, né, de como vai começar, de como isso está acontecendo no resto do mundo, né? A gente, veja, todas as empresas têm vulnerabilidades, ponto. As empresas vivem com vulnerabilidades e fazem gestão de vulnerabilidades. Se a gente olhar o site lá, o enforcementtracker.com, a gente vai ver que as agências de proteção de dados, né, as DPAs, né, de cada país lá da Europa, estão aplicando multas simplesmente porque fizeram uma inspeção e encontraram vulnerabilidades. Ou esse processo do contraditório, mesmo que administrativo, onde a empresa vai conseguir se defender por que não corrigiu uma vulnerabilidade ou outra, me assusta bastante. Eu, inclusive, como empresário, tendo em vista esse autoritarismo todo de simplesmente ir lá, dar uma multa e, óbvio, imagina o volume de judicializações que isso vai causar, enfim. Então, sempre é importante a gente guardar evidência de tudo aquilo que a gente fez que demonstre a nossa diligência enquanto empresa, enquanto empresário. Tá? Isso acho muito importante a gente pontuar quando a gente fala de LGPD. Eu não vejo a companhia de engenharia de tráfego, por exemplo, pegando o exemplo aqui de São Paulo, orientando primeiro para multar depois. Eu vejo o contrário, multa primeiro e nem orienta. Né? Então, acho que é importante a gente olhar isso, óbvio. A gente quer que a Agência Nacional de Proteção de Dados seja orientativa, propositiva, ajude as empresas e tal. Não acho que é a cultura do nosso país e não acho que é o que está acontecendo no resto do mundo. Acho que o pessoal está dando multa primeiro, principalmente para o make a case, né? Sobre a questão dos insiders, acho que uma dica que eu posso dar, afinal de contas, tem sido muito da minha atuação ao longo das últimas 2 décadas, né? As empresas precisam assumir a postura de que vai acontecer um incidente. Isso a gente não enxerga muito aqui no Brasil, né? Prepare-se para brace for impact. Assim, o incidente vai acontecer mais cedo ou mais tarde, você vai ter um insider dentro da sua empresa, e aí uma coisa que os colegas falaram de várias coisas, né? Principalmente, Klaus, você começou a estruturar a sua resposta do tipo, olha, o acesso privilegiado, isso é muito importante. Algumas empresas, principalmente depois que passam por incidentes, começam a se questionar. Quem monitora os guardiões, né? Então, nesse sentido, o acesso privilegiado precisa sim ser monitorado, perfeito, mas e aí a gente vê todo o outro acesso que não é privilegiado, e aí o Galo falou das motivações, enriquecimento ilícito está cheio disso, passional, aqui no nosso país tem muita motivação passional, levando funcionário a fazer um estrago muito grande contra... Às vezes o cara está bravo com o chefe dele, para não dizer outra palavra, e acaba causando um mega impacto para a empresa, para a pessoa jurídica, que nada tinha a ver, ou pouco tinha a ver com aquela questão, né? Então, a questão do insider, se você se prepara e se resguarda minimamente para guardar as evidências dessas condutas delituosas, você consegue fazer um exemplo. Nós mesmos ajudamos muitos clientes nossos a ter um conjunto probatório para dar uma justa causa. A maioria das empresas nem isso tem, perceba? Nem a justa causa se sustenta depois, porque não tem o log lá mostrando que foi o fulano da data tal que fez aquilo com a empresa, percebe? Então, se você minimamente se prepara e consegue, e leva isso, e a gente faz isso quando muitas empresas, clientes nossas pedem, não, eu quero ir até as últimas consequências, eu quero ir lá na delegacia, quero fazer o BO, quero que o teu laudo pericial instrua o inquérito, perfeito, e a gente faz isso e eles disciplinam a força de trabalho mostrando, olha, se você quiser cometer algum tipo de crime aqui dentro, a gente vai até as últimas consequências. Isso tem um aspecto disciplinatório fortíssimo. Acho que é uma forma também inibitória, fora de tecnologia, tem a ver com processo, tem a ver com postura da empresa, que é muito importante também, tá? E a minha última questão aí na questão do Galo também, a questão do adversário, é isso. Galo, eu falo muito isso nas minhas aulas. Muitas empresas sofrem incidentes porque não sabem qual é o seu adversário. Elas têm uma estratégia de segurança da informação direcionada por tecnologia. Qual que é o último brinquedo que saiu? Saiu o Next Generation Web Application Firewall versão 12. Legal, então vou lá comprar porque isso daí deve ser legal. Faz Stateful XPTO, sei lá o quê, né? E vai lá e compra, mas não entende. A primeira coisa que a gente precisa identificar é quais são os nossos ativos de negócio, quanto eles valem, quão importante eles são para o negócio e quem é que está interessado nesses ativos. A junção dessas duas coisas nos demonstram as ameaças e por aí vai. Então, quem são esses adversários? Só para finalizar, Galo, você falou essa questão da nuvem chinesa e da nuvem americana, me lembrou de um incidente que nós tivemos de um cliente nosso que hospedava as suas bases de dados
e o que vazou não foi nem base de dados, foi um monte de arquivo TXT que tinha um monte de dados sigilosos lá dentro, eram arquivos de log que basicamente eles logavam os dados de cartão de crédito das transações, totalmente fora de PCI e por aí vai, mas eles, no meio do exercício, lá uma das coisas que eles disseram não, a gente justamente não queria hospedar esses dados nos Estados Unidos, então escolhemos a Austrália. Perceba que, nesse sentido, as comunidades de inteligência, os Five Eyes, né, a Austrália já faz parte de uma cooperação plena nesse tipo de troca de dados de inteligência. Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, então, e aí tem o Five Eyes, tem o Nine Eyes, tem o 14 Eyes, ou seja, as empresas não conseguem enxergar esse espectro de adversários e é muito importante aprender a esse respeito. Então, educação é a chave de tudo. Desculpa se eu falei demais. Não, muito bem colocado, que conclusão assertiva. Eu gostaria da minha parte também de fazer alguma conclusão. Vou tirar o crachá aqui, mas vou falar um pouco da nossa plataforma, porque assim, o Brasil não tem uma cultura de conformidade. Tirando as empresas que têm ação aberta na Bolsa de Valores ou da área financeira, conformidade, compliance já fazia parte do discurso deles. Para quem não tem, é muito difícil já ter uma plataforma de controle e gestão. A partir do momento que você já vai para uma infraestrutura que ela já é compliance por design, já é privacidade por design, você já ganha uma dianteira. Não é que está fazendo tudo, mas já faz grande parte. Se um livro de 100 páginas, você tem que ler as 100, não, você precisa ler só 50. Então, essa plataforma ajuda bastante. Para qualquer um que já está na plataforma Microsoft, eu aconselho o Secure Score. Você entra lá, Secure Score, procura no teu buscador lá, Secure Score Microsoft, você acessa, você já tem na hora assim, olha, dentro do que você tem aqui com a gente, você tem 300 pontos, mas você só está usando 100. Tem o passo a passo para você habilitar, e normalmente qual que é o primeiro que tem que habilitar? O MFA, né? Depois a aplicação de patch. Então, já é um guia para quem não segue nenhum framework, já seguir, lógico, depois que você concluir isso, tem N outras coisas, esse básico você já está bem. Dentro do Compliance Manager já tem um Assessment LGPD. Você pode entrar lá, rodar esse assessment, ele já mostra o que você está em compliance ou não. Inteligência Artificial e Machine Learning é muito importante para a gente conseguir escalar todo esse trabalho. Então, quando a gente fala do Insider Risk, a gente lançou uma solução que, com a telemetria do teu ambiente, quando você está colaborando, né, com o Teams, colaborando com o Office e tudo mais, é telemetria, tá? Não é dado. Endpoint e tudo mais, eu consigo colocar ali uma projeção onde alguém está propenso a vazar uma informação. Também sincronizo isso com os sistemas de RH, para ver quem está em aviso prévio e tudo mais, contextualizar um pouco isso, né? Porque o Brett Arston, que é o nosso CISO hoje, ele vê que o maior desafio é o insider mesmo, né? Como que eu vou conseguir prever isso? E uma outra coisa, o pessoal fala, AI vai tirar empregos e tudo mais. Na nossa área, a nossa área já está tão escassa de profissionais, e uma coisa que eu sempre tento incentivar nas minhas palestras é, você não tem que ter nascido em cyber, em TI, para atuar na nossa área. Quantos profissionais eu vejo de marketing conseguem nos ajudar a fazer campanhas maravilhosas? Advogados, administradores com LGPD e outras coisas. A nossa área paga bem, tem muitas vagas. Eu não vou comentar que é bem desafiadora, né? Trabalha muitas horas, deixa isso depois, quando o pessoal já entrar para a área. Mas sim, sejam bem-vindas. O número global que a gente tem são 3 milhões de vagas na nossa área que estão disponíveis, é um número muito elevado. E por que é importante a parte de automação, AI e orquestração? A gente tem que deixar de fazer o trabalho desumano. Um cara que não tem ferramenta para fazer uma resposta a incidente, ele tem muita sofrência. O atacante do outro lado, ele quer o caminho de menor impedância, ele é preguiçoso. Ele fala, cara, o que eu posso automatizar para ter que ficar tranquilo em casa e só tirar os louros disso, né? Então, assim, tem que empoderar o pessoal de segurança, de TI, para conseguir ter a ferramenta certa para fazer o trabalho certo também, automatizar e orquestrar tudo o que seja possível. Então, essa é a minha mensagem final. Muito feliz de ter participado com vocês aqui desse debate. Agradeço a presença de todos. E agora eu passo para a organização do evento para fazer o fechamento para a gente, tá bom? E teve tanta sugestão aqui de que a gente faça um próximo. Acabei de receber uma mensagem que sim, a gente já vai começar a planejar a próxima edição e que isso aí sirva para a gente compartilhar todo o nosso conhecimento. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Eu aprendi muita coisa, foi um papo muito gostoso. Eu olhei aqui, são quase 8 horas da noite. Certamente muitos já estão com fome, mas foi um papo muito agradável, com muito conhecimento. Quero agradecer novamente o Dalmo, o Domingo, o Klaus, o amigo Roberto Galo,
e principalmente aí também todas as contribuições que o nosso expert em moderação e com profundo conhecimento, o Nicolas, trouxe para a gente também. Além de moderar, obviamente, contribuiu muito para essa discussão. Mais uma vez, eu quero lembrar que no próximo dia 24 vai começar um curso de LGPD da ABS, que tem aí 24 horas de carga horária, e vai ser todos os dias aí das 16 às 19 horas. Vai ser um curso muito legal, vai ter um certificado no final. E também lembrar que no site da ABS tem um diagnóstico para analisar a relação, a solução com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente desenvolveu isso junto com a UI, com a Ernst Young. Então, muito legal, é gratuito e está disponível online para todo mundo. Novamente, muito obrigado a todos vocês. Novamente, agradecer a organização do Tomás, da Jamile, que estão aí por detrás das câmeras, controlando tudo isso. Muito obrigado, uma ótima noite, um bom jantar. Fique em casa. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Até o próximo.